Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast. Pois é, estamos aqui com o Lipe Paiga. Muito bem, estou de volta, depois de ficar enfermo na última gravação. Muito bem substituído pelo nosso amigo João Brigato, aliás. É verdade. Mas Agradeço ao Brigato. eu já agradeci várias vezes, inclusive nas chamadas eu agradeci. Essa piada horrorosa que ele deve estar mais do que Obrigado. de Era isso que eu ouvir. queria que eu fizesse. E nós temos um convidado ilustre, pessoal. Muito bem. Ilustríssimo. Seja Tite Simões. Tite Tite Simões. não é o técnico da seleção. Não, eu ia fazer a Não primeira é, pergunta sobre o Daniel Alves, mas não é você, né? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Interessante que assim, o meu Instagram é Tite Simões Oficial. Eu coloquei oficial porque todo bom prego que se preza tem que ter colocar oficial, oficial. né? Tem E que eu colocar. recebo mensagem dizendo assim, pô, para de contratar o Neymar, né? Aí eu respondo educadamente, assim, pô, a seleção é minha, contrato o que eu quiser, pô, não enche o saco. Sensacional, sensacional. Bom, Tite, sejam muito bem-vindos, mas antes a gente só vai falar uma palavrinha. isso, Né? exatamente. Dos nossos apoiadores. Pois é. Sim, pô. Pode falar, Lipe, manda ver. Estamos aqui, né? Você viu o absurdo que é essa garagem aqui, o quanto de carro tem? É um negócio absurdo. Todo mundo já que vem chorei. aqui- então, todo mundo que vem aqui fala que essa é a Disneylândia dos carros antigos. Boa imagem. Eu também acho que é. E olha, se você quiser comprar um carro antigo, um carro clássico ou um carro fora de série, sempre tem aqui na The Garage. TheGarage.com.br, são mais de 70 carros em estoque. 70. É um E sempre vai absurdo. mudando, né? Sim. Sempre vai mudando. E no site deles também tem as camisetas, ó, como essa, por exemplo, ó, com BMW 2002 Turbo, que é um espetáculo. Maravilhosas as camisetas. Eu tenho essa, eu tenho uma do Porsche 964 Turbo Também tenho, a minha 3.6. tava lavando, por isso que eu não vim com ela. Nossa, tem uma ali, bom, tem várias camisetas se você quiser dar uma olhada. E tem as nossas camisetas também. Também, na nossa lojinha. Na nossa lojinha tem todos os links aí embaixo. É isso aí. E se você quiser dar uma olhada só, fala, não tem dinheiro para comprar, mas eu gosto de ver. Entra no Instagram deles, TheGarage_BR, é espetacular. Vocês vão ver as fotos que eles tiram no estúdio, que eles fizeram aqui na garagem, que é sensacional. Pois é, pois é. E se gosta de fazer aquela apostinha no seu esporte favorito, NASCAR já acabou, né, Lipe? Já acabou. Então não dá pra fazer mais, Mas é a Copa agora, amigão. Tem a Copa do Mundo. Pois é, meu amigo, pois é. Vai lá no betmais.com, se colocar o nosso promo code Inside Cars no seu primeiro aporte, o BetMais até R$300 dobra o seu valor. Então colocou R$100, BetMais coloca mais R$100, colocou 200 mais 200, enfim, entenderam, né? Vai lá, aposta no seu esporte favorito. Tem o faz link aí aquela- embaixo também na descrição direta Também, do BetMais. Também. Viu? Tite, vamos lá. Diga lá. Seja muito bem-vindo. Pô, obrigado pelo convite. Cara, Você falou que aqui parece a Disneylândia dos carros clássicos. Eu chamaria aqui de Bahamas dos carros clássicos, né? Assim, porque a gente só vê coisa bonita, Só só porque a modelo gente tá na bonito, né? Augusta, você tá falando isso, Modelo- né? Você tá falando isso porque a gente tá na Rua Augusta aqui. A Rua Augusta que você mesmo disse que frequentou muito quando era mais Muito, novo. frequentei Saía da bastante, faculdade, passava por aqui. Mas eu frequentei de roupa, né? Vestido, né? Sim, Não- sim, não sim. Frequentei, né? Porque não... Sim. Cara, que maluquice. Tite, a gente sempre pergunta pro pessoal como que nasceu essa paixão por carro, por corrida, no seu caso também, por duas rodas. Como é que começou? Qual a tua primeira lembrança dessa coisa de motor que você tem na tua memória? Cara, foi influência da minha mãe, por incrível que pareça. É né? mesmo? Que Olha legal. que legal. Porque o meu avô materno, né, o italiano, né, ele era absolutamente alucinado por motores, né? Sim, como todo bom italiano. E ele sempre teve carro, sempre teve moto, e ele mesmo que consertava, ele mesmo que mexia em tudo. E isso passou para minha mãe e para minhas tias, né? Ah, que legal. Ele teve 5 filhos, 4 mulheres e um homem, né? Uhum. E esse meu tio, que era um baita, era um mecânico, tudo. E eu lembro da minha mãe comentando de corrida de carro, né? Que ela falava de corrida de carro. E a minha família é de Suzano, e a gente foi para Mogi das Cruzes assistir uma corrida de kart. Com aquele kartzinho banheira, sabe? Sim. E eu acho até que o Carol correu, sabe? Valtinho Travalini. Caramba. Eu acho que... Caramba. E eu vi aquilo, eu devia ter uns 6 anos, eu fiquei assim...
sabe, quando você vê uma coisa que você nunca imaginou na vida, eu Sei. fiquei alucinado com aquilo, né? E a minha mãe brincava que ela conhecia, ela só falava no tal do Pitacuda, né? Pitacuda foi um Meu piloto. avô falou muito do É, Pitacuda então, a vida toda. Os nossos avós falavam, então todo mundo que passava, a gente tava dirigindo, passava um cara correndo e falava, pensa que é o Pitacuda, né? Meu avô falava exatamente isso, a mesma coisa. Ele falava que ele viu o Pitacuda ganhar uma corrida na Paulista. Então é E assim, que- essa veia italiana, ela trouxe, né, no DNA, né, Sim. na transferência genética, essa paixão por corrida, né? E tanto que quando eu comecei a me interessar, lógico que eu fiquei doente, né, porque eu sou da geração Emerson Fittipaldi, né? Sim, claro. E eu morava mais ou menos perto do Autódromo de Interlagos. Quantos anos então, você tá? 63. 63? Então eu e meus irmãos, meu irmão mais velho e meus vizinhos, né? A gente, em 1966, 67, por aí, eu tinha 7, 8 anos, a gente ia de bicicleta para Interlagos assistir corrida. Que A gente ia de loucura. bicicleta, tal, a gente ia lá, assistia, pulava o muro, né? Porque não pagava, era tudo moleque, né? A gente escondia as bicicletas no mato. E era fácil, né? E eu me lembro da primeira vez que eu vi um carro de corrida passar na minha frente, que foi uma coisa assim que Você lembra que carro eu era? me lembro, era uma corrida daqueles de protótipo, sabe? Era Tipo um Lola T70. tipo um alguma Lola coisa T70, dessa época. Sensacional. E eu, no retão de Interlagos, no retão antigo, quando tinha a curva 1 e 2, né, na reta do box, tinha muita árvore, muito eucalipto lá, né? E era um morro. Então nós pulamos o muro, nós começamos a subir assim, eu escutava o barulho, mas eu não via, né? Aí quando eu pus a cabeça assim, que eu olhei a pista que o carro passou, eu me lembro que aqui o som ele bateu aqui no plexo braquial, sabe? E aquilo entrou assim, de um jeito que eu falei, nunca mais eu parei de ir para Interlagos, né? Então a doença vem daí, né? Bem da E infância. vocês moravam em Suzano? Não, a gente morava no Brooklyn já. Ah, já tinha mudado pra cá. Não sei, era uma. Já morava. Pedalava bem, hein? Então, eu me Você ia de lembro que- bike até Interlagos? eu ia na garupa do meu irmão, cara. Meu vida, cara. Do Brooklyn até lá. Aí o meu vizinho da frente, ele começou a correr na categoria estreantes e novatos com Fusca, né? Aham. Então a hora que ele chegou com o Fusca, com número na porta, adesivo, tudo, aí eu enlouqueci, né? Eu falei assim, eu quero ser isso na vida. Mas aí você. E aí como é que começou essa tua. Então, Como aí, evoluiu isso? Eu quero isso ser aí isso na evoluiu vida. assim, né? Você chegou a correr de Corri kart. de kart, e aí a evolução foi uma coisa assim, eu fiquei com aquela coisa de carro tão dentro de mim, né? Porque eu gostava tanto de carro, que nosso primeiro carro da família foi um Gordini, que tá ali, né? Tem um gordinho aqui, a gente tava falando disso. Quando meu pai chegou com esse carro em casa, a primeira noite eu dormi dentro do carro. Eu não dormi na cama, eu dormi Animal. dentro do carro, né? Então, assim, eu sempre... todo o dinheirinho que a gente ganhava, eu fazia, na rua da minha casa tinha feira, né? Então eu fazia carreto para as madame, né? Para levar compra, e o dinheiro que eu ganhava, eu comprava carrinho matchbox. Sensacional. Que se eu tivesse hoje, valeria uma Valeria baita uma grana. puta grana. Aí, assim, aí acompanhei a carreira do Emerson no começo, né? A gente ouvia pelo rádio, né? Não tinha recurso de televisão, muito ouvia pelo rádio, tudo. Até que, aos 15 anos, eu conheci o meu vizinho. Aí mudei para o Planalto Paulista e tinha um vizinho que era ninguém menos que o Maurício Sala, né? Só isso. Era Maurizinho. Aí eu vi um kart de perto, né? Porque o Maurizinho levava o kart para casa dele, né? Então a gente não saía da casa dele, a gente ia lá para ver o kart e tal. Eu ia lá para ver a irmã dele também, que era muito bonita, por sinal, né? Entendi. Salinha, olha aí, ó. Quantos Mas anos ele tinha? sabe, né? Eu já contei isso para ele, já falei isso para ele. Eu falei assim, na verdade eu ia para ver sua irmã, né? Mas tudo bem. Aí eu conheci o kart que eu só tinha visto quando era criança, né? Depois eu vi, aí eu comecei a ir para Interlagos ver corrida Quantos de anos kart. você tinha? Eu tinha uns 15, 16 anos. Aí, quando eu tinha uns 16 anos... É por isso que estava dividido o interesse. É bem na época. Eu fui ver uma corrida de kart, fui lá no cartódromo de Interlagos, eu fui com um colega da minha classe que já corria, né? Aí quando nós chegamos no cartódromo, a gente entra pela curva da balança, né? Quando eu entrei na curva da balança, veio um kart na reta, assim, o cara, ele no meio da reta, ele ficou de lado, fez a curva da balança, saiu, eu fiquei assim. Mentira.
Eu falei, caralho, o número do kart era 42, né? Esse cara teve um futuro, né? Teve. Aí eu falei pro meu vizinho, falei, cara, eu quero andar com esse negócio também. Ele falou assim você não vai andar. Assim, eu falei, mas quem é esse cara? Então, esse cara é o Beco, né? É o Beco. Um tal de, ele chama Beco, Ayrton da Silva. E já era diferente. Aí eu cheguei em casa, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero um kart. Caralho. E como ela gostava, né? Ela adorava a corrida. Ela assistia a corrida comigo, tudo. Ela fez uma pequena mentirinha pro meu pai, né? Uhum. Porque aí eu já estava com 17 anos. Aí eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei com 17 anos, né? Aí a minha mãe falou assim, se você entrar na faculdade, eu te dou um kart. Aí eu fiz a faculdade mais fácil que tinha no planeta para Educação entrar. física. Né? Não, eu entrei em administração de empresa lá em Campinas. Ah, tá. Mas na verdade o objetivo era só entrar na faculdade. Entendi. Né? Eu vi assim, eu peguei a relação, deixa eu ver, qual que é mais fácil aqui, né? Qual que tem menos pessoas Qual que tem 2 vagas por aluno? Essa lógica é esquisita, né? Você entra na faculdade que eu te dou um kart. Mas você vai ganhar um kart, você não vai pra faculdade. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. O mundo perdeu um péssimo administrador de empresas. Sei bem. Eu teria falido qualquer empresa que eu tivesse trabalhado, com certeza absoluta. E aí, lá em Campinas, aí eu, no último ano de colégio, na minha classe, estudava o Zuzinha, porra. O Mário Covas Neto. Então eu tinha, no meu lado, eu tinha um vizinho que era o Maurício Sala, tinha o Zuzinha, aí eu falei, preciso correr de kart, né, cara? Não é possível. Aí o Zuzinha já corria de kart? Já corria, já era bom. E o Salinha tava correndo também? O Sala já era campeão da quarta menor. Tá. Mas aí... Ele é um ano mais novo que eu, né? É isso que eu ia perguntar. Aí quando eu entrei na terceira categoria. Uhum. E a primeira corrida de kart que eu fiz, eu cheguei em terceiro lugar. Então foi uma coisa assim que... até a minha mãe... Perdeu pro Senna e pro Sala. Não, era outra categoria, graças a Deus. Graças a Deus. Não tinha chegado em quinto. Aí eu fiquei um ano, corri 2 anos de kart, mas aí chegou uma época, aí chegou um momento de uma encruzilhada, né? Porque assim, eu era muito bom, né? Chegava bem, sempre classificava entre os 5, 6 primeiros. Era bom, mas chegou um momento em que para passar de... Naquela época tinha PC e POC. Né? PC era o piloto de competição e o POC era o piloto oficial de competição. Quando você virava POC, podia correr nas categorias na primeira 100 e primeira 125, né? E nessas categorias o motor era importado, o pneu era importado, então precisava... Custava caro. Né? E apesar do meu pai na época ter uma condição legal, ele não ia ficar bancando isso tudo, né? Então eu fui atrás de patrocínio. Né? E aí tem uma história... Que o pai trouxe... O pai aí começou a parte ruim do automobilismo. Aí tem uma história muito engraçada aí que... Eu não sei se vocês já ouviram uma história. O Raul Susbacher, que era o dono da Starup, ele sempre conta uma história que quando no GP de Estoril, em Portugal, que o Ayrton Senna ganhou pela primeira vez, né? 85. Ele estava lá. O Raul estava lá, né? Aí ele conta para todo mundo essa mesma história que quando foi sair do autódromo, tava um trânsito, né? Tava um trânsitozinho. Aí ele viu o Ayrton Senna no carro, que ele tinha acabado de ganhar a corrida, né? Aí ele saiu do carro dele, foi lá, bateu no vidro assim, Ayrton, eu sou brasileiro, não sei o quê. Aí, eu sou o Raul, da Starup, né? Aí ele falou que o Ayrton abriu o vidro um pouquinho assim e falou assim, eu sei quem você é, seu filho da puta, você me recusou com um patrocínio. Sensacional, cara. Era rancoroso ou não? Nada. Rancoroso não, Agora, tinha memória, né? A parte mais legal dessa história é que eu estava lá, na Starup, no dia que o Ayrton foi pedir patrocínio. É mesmo? Então assim, sabe aquele filme Vida de Brian? Sei. Que conta a história do vizinho do Jesus Cristo? Então eu fui o Brian da história, né? Tá. Porque... Você era o Nesse vizinho. caso não, né? Porque ele não conseguiu também. Não, então... Eu cheguei assim, eu fiz montei uma pastinha de patrocínio, né? Eu tinha um vizinho que era um empresário que ele ensinou a gente a fazer uma pasta de patrocínio, né? Então eu fiz uma pastinha, tirei 1 milhão de cópias e eu ia nas empresas distribuindo. Eu visitei mais de 100 empresas ali, você não tem noção. Eu tinha tempo, né? Então eu ficava... E não conseguiu nenhum patrocínio. Aí eu me lembro que nesse dia na Starup, eu cheguei assim com a pastinha, quando eu cheguei na recepção, tava o Ayrton sentado com a pastinha dele. Aí eu olhei, eu falei, não vai ter a menor chance, né, cara? O Ayrton Senna chegou com uma pastinha aqui. Você deveria ter falado, Ayrton, você aí vai eu falei, pedir quanto? não.
É só pra eu pedir. É pra eu pedir um quarto. Aí, e a secretária na frente, sentada aqui assim, e ele sentado aqui, sentado assim. Mas você conhecia ele? Você conversava Conhecia, com a gente ele? Lá conversava, a gente conversava bastante e tal. Aí eu cheguei com a pastinha, eu falei assim, você veio pra patrocínio, né? Ele falou, e você? Não, eu vim pedir estágio. Tá cheio de currículo aqui, ó. É que eu acabei de entrar, na faculdade de jornalismo já, né? Eu falei assim, eu entrei na faculdade agora, faz 2 meses, então eu vim aqui pra procurar um estágio. Eu não quero falar que eu ia procurar patrocínio, né, cara? Eu quero procurar patrocínio. Eu vou concorrer com você, cara. Ele tinha acabado de ganhar o Campeonato Sul-Americano, né? De kart. De kart. Eu ia fazer o quê lá, né? E ele já tinha, nessa época ele tinha uns patrocínios, mesmo de kart. Tinha da Glad. Então, depois ele saiu, conseguiu, a Starup negou, né? E a Gladson patrocinou ele durante muito tempo. A Gladson, aí teve uma marca de antena também, né? Ele já tinha alguns patrocínios nessa época, né? A Pool também já não era patrocinador? Pool também. Porque assim, nessa época, os patrocínios, principalmente de kart, era empresa de pai, de amigo, não tinha, né? Então, assim, o dono de uma empresa patrocinava, não existia essa coisa de... A gente não sabia nem como dava retorno, né? Eu me lembro que eu fiz uma pastinha, nessa pastinha tinha foto minha em jornal, né? E aí eu pegava a parte onde vai a plaquinha com patrocínio e mostrava, então você vai ter esse retorno. Imagina que alguém ia investir dinheiro para ter um retorno numa plaquinha, né? Então, a gente não sabia nada, né? Era tudo muito... Eu tinha 18 anos, né? Então... Mas você acha que era mais não vou dizer fácil, mas mais pessoal, mais próximo do que hoje? Olha... Porque a gente tem a noção... A gente hoje, quem não viveu essa época, tem uma ideia de que aquela época era muito mais fácil. Era mais fácil. Era mais fácil. Era bem mais fácil. Era bem mais fácil, primeiro que assim, os equipamentos duravam mais. Então, assim, eu corri um ano inteiro com motor só. Né? O jogo de pneu durava muito mais. Mas você abria o motor todo fim de corrida? Sim, assim, é porque eu mexia eu mesmo, né? Eu tinha conhecimento. Bom. Com a família que você tinha, só podia, né? E porque assim, a moto, eu comecei a andar, eu ganhei a minha primeira moto com 12 anos. Então eu já fuçava na moto antes, moto 2 tempos, eu mesmo me preparava e tal. Que moto? Porque na verdade, eu queria correr de moto. Só que meu pai não deixava, né? Então, quando eu descobri o kart... A história do Emerson foi meio assim foi também, né? Bem parecida. Do Piquet também. O Piquet também. Piquet correu de moto. O Piquet me contou uma história uma vez que eu viajei, né? Porque ele falava que ele foi para Brasília adolescente, né? E saiu do Rio de Janeiro, uma puta numa cidade que, né, toda cheia de alternativa, e foi parar no meio do mato que não tinha nada. Nada, só tinha ruas bem lisas, sem farol. Aí ele falou que ele ficava inventando curso para fazer, para poder sair da barra da saia da mãe, né? E um dos cursos que ele veio fazer foi na Yamaha aqui em Guarulhos. Ele foi fazer um curso de preparação de motores 2 tempos. E ele já falava inglês, né? Porque por causa do tênis e tal, ele tinha interesse, morou nos Estados Unidos, né? Chegou a morar lá, então... Ele quis seguir carreira de tênis, Ele quis ser tenista. Quis ser tenista. Nossa, eu não sabia disso, não. E aí, então, o desenho do capacete dele tem a ver com bolinha de tênis. É a bolinha, quando você bate, ela faz esse formato de gota. Aí ele ganhou, no final do curso, o preparador japonês que veio da aula deu o motor para ele de presente, o motor de uma Yamaha 50. Aí ele chegou em Brasília, imagina, os caras prepararam o motor na fábrica, né? Aí quando ele chegou em Brasília, ele pôs na moto, começou a ganhar tudo, né? Ninguém ganhava dele. Difícil, né? Ele me contou essa história num evento de carro clássico, aquele pé na tábua, sabe? Sei, lá na fazenda do Dimas. Então, ele me contou essa história lá. E aí, assim, o kart nos anos 70, a gente, com pouco recurso, a gente andava bastante. Né? O que encareceu o kart, o que tornou ele uma coisa muito cara, foi a chegada de 2 personagens que levou o orçamento lá para a estratosfera, que era o Christian Fittipaldi e o Rubens Barrichello. Porque como eles concorriam na mesma faixa, eles concorriam na mesma categoria, eles levaram o patamar do kart meio para cima, sabe? Porque começou a trazer tudo peça importada, gringa, o melhor que tinha de tudo, e começou a... E para concorrer com eles, o resto tinha que meter ficha no brinquedo, né? Não dava para... Então, assim, eles deram o primeiro salto de
de custo de Que manutenção. legal saber tudo, disso. Eu não tinha ideia, não. Foi em função deles. Porque até a chegada dos dois, né? Do Christian e do Rubinho, a gente fazia uma temporada de kart com pouquíssimo dinheiro. Cara. Eu fazia com mesada, eu ganhava mesada, fazia com mesada, imagina. Eu trabalhava de office boy no escritório de contabilidade, trabalhava de motoboy, né? Porque eu já tinha moto. Fui um dos primeiros motoboys da cidade aqui. Olha aí. Eu que 17 inventei anos essa de porra. idade. Você tirou a habilitação com 17 ou com 18? Não, com 18. Mas eu andei dos Mas que 12 aos naquela 18. época- Naquela época a gente andava, eu viajava de Alguém moto sem parava carta, você pra falar, você tá sem Cara, habilitação? 2 vezes me pararam. E fizeram o quê? Levaram a moto? Guincharam? Uma vez e levaram recolheram pro pátio do Detran. Teu pai teve que buscar. Não, o meu avô tinha um amigo Costa Quente lá e liberou, tá. né? E a outra vez o meu pai teve que dar uma grana pro guarda. Bom. São as benesses da corrupção. Antigamente era assim, né? Era tudo muito Mas- diferente do que é hoje. né? Com certeza. Muito diferente. Mas enfim, você estava falando do custo. Né? Então, e aí você conseguiu o patrocínio? De alguma Não, dessas consegui 100? nada. Aí, no segundo ano, mudou o motor, né? Eu andava num motor que era o Riomar 125, né? O famoso RM 125. E justamente de um ano para o outro, ele mudou um detalhezinho de rolamento de virabrequim lá, que ele ganhou mais rotação. Então, para eu acompanhar os caras, eu teria que comprar um motor desse, né? E aí eu já não tinha mais grana para comprar motor. Então, eu comecei aí de quinto, sexto que eu andava, comecei a chegar em 10º segundo. Porque você estava andando com motor antigo ainda. Não, andando com motor antigo ainda. Aí no terceiro ano, quando foi pro terceiro ano, mudou o pneu também. A gente andava de Pirelinho, que o Pirelinho durava meia temporada, né? Aí mudou pro pneu Brás, que já era um pneu que tinha que, sabe, tinha que ter um para cada fim de semana praticamente. Então Entendi. os custos foram aumentando. Grudava muito mais, mas gastava, né? Gastava. Aí a mesada não era mais. Eu lembro de uma cena uma vez, cara, Suficiente. nós fomos fazer uma corrida de kart na inauguração do kartódromo de Uberlândia, cara. Isso aí, mais uma vez, eu fui o Brian do Ayrton Senna, né? Porque foi em 78 isso. Nessa inauguração desse kartódromo, foi o Ayrton, o Valtinho, o Chico Serra, o Ingo Hoffmann correu, Alex Dias Ribeiro. Tinha várias personalidades. Só os nomezinhos mais ou menos. Várias personalidades E o ilustres, Geraldinho, né? o Geraldinho, E eu, menininho de Suzano, tava lá também. Geraldinho lá. Aí, e tava o Atila Cipos, né? Grande Átila. Atila Cipos, que era um baderneiro, bagunceiro, né? Tudo. E aí o Ayrton chegou ele tinha um patrocínio, era uma marca de coisa de rádio, de som para carro, mas ele já tinha um VUC, né? Um caminhãozinho pequenininho. E eu fui com uma Belina daqui de São Paulo até Uberlândia, com um chassi, um jogo de pneu, um jogo de roda e só, né? Não tinha recurso, né? E R$50 no bolso e vamos embora. Eu e meu primo pegamos o carro e fomos embora para Uberlândia, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi o caminhão, o Ayrton descarregando as coisas do caminhão dele, cara, não parava de sair pneu e roda lá de dentro, né? Aí eu olhei para aquilo e falei assim, putz, Não vai dar. eu acho que eu não vou chegar nesse estágio, né? É foda, né? Era outro. O Roberto Moreno correu essa prova. Também. Caramba. Mais um. Não, cara, essa prova tem uma história marcante nela, porque foi nesse final de semana que o Alex converteu o Ayrton. É? Foi nesse final de semana. Cara, que doideira. E como eu fiquei muito perto do Atila Cipos, em vez de ir para a igreja, eu fui para bagunça, né? Então Claro. o Atila me converteu Claro. para bagunça. Pra bagunça é ótimo. Tem outro nome isso, mas vamos deixar no bagunça. Deixa na bagunça. Não, ele era muito engraçado, né? O Atila era muito engraçado. Era. Ele me deu muita dica também nesse fim de semana. De pilotagem? De pilotagem e de vida, né? Porque a pilotagem, o kart, eu sempre falo que o kart é uma escola de pilantragem, né? Não é de pilotagem, porque a gente aprende a regulamento, sou contra, né? Então, você aprende a burlar o regulamento, sou contra, mas foi uma escola de vida muito boa também, cara. Assim, eu sempre, tem muita coisa que eu aprendi nesses 2 anos como piloto de kart, assim, imagina, numa fase da vida que a gente tem que tomar muita decisão, né? Mas foi legal. E eu tive a sorte e a chance de ver que muito desse pessoal dessa geração foi embora, né? Assim, Ayrton, Maurício. Só esses nomes que você falou, meu Deus do céu. Todos. Aí, todos,
O Zuzinha chegou a correr de Fórmula Não, Ford. tirando o Átila não foi um Não, puta ele- piloto de nome ele ganhou internacional, muito- nada, mas ele ganhou Mas ele ganhou muito título no turismo, né? É. Na categoria turismo ele ganhou É. a Fórmula, na Fiat, né? Fiat Sim. 57, Passat, acho que ele corria de Passat. Correu de um monte de coisa. É. Depois que ele parou de correr, ele abriu a Larus Turbo. Ah, é? Ah, não Larus sabia Turbo que era dele. Ah, é? Era uma empresa E- nos anos... Final dos anos 80 até o É. final dos anos 90, aqui em São Paulo existia uma oficina que turbinava os carros. Ah, é, Existiam verdade. várias oficinas que turbinavam os carros, mas essa era a oficina conhecida. Se tinha um carro encapetado, ele tinha sido feito na Larus Turbo. É mesmo? E era do Átila Cibos. Não sabia, não conhecia. Então, e aí essa má influência que eu tive, né, de competição, resultou que meus carros nunca eram normais, né? Eu nunca andei com um carro normal. Então, no começo, quando eu não tinha ainda o meu carro, né, eu pegava o carro da minha mãe e rebaixava ele. Sua mãe devia adorar. Punha aqueles volantes pequenininhos, sabe aqueles De volantes? madeira? Pô, não, volantezinho que Volante. parecia um registro de água, né? Aham. Tão pequeno. Minha mãe falava assim, mas esse carro é muito difícil de manobrar, tal. Eu falei assim, não, mãe, tá legal, deixa comigo. Deixa o Não volantinho, deixa tinha o volantinho, direção mãe. hidráulica, tá, pessoal? Não tinha direção Não, hidráulica, imagina. Direção hidráulica. era roots total, é. E ela falava, nossa, esse carro tá duro, você não tá achando esse carro duro, né? Eu falei, não, mas tá normal, é igualzinho, é a impressão sua. Tá? Eu tinha cortado as bolas, tinha E o rebaixado. que é esse barulho aqui? E o que é esse barulho quando eu tiro o pé do acelerador? É. Ah, é porque o carro tá gripado, mano. Aí quando ela, putz, aí eu... Nossa, aí tem uma história muito boa, cara. Conte. Você conhece, já ouviu falar de Expedito Marazzi, né? Claro. O Expedito Marazzi, eu fui fazer o curso de Pai pilotagem de de Gabriel carro Marazzi. dele, pai do Gabriel. Eu fui fazer o curso de pilotagem de carro e na escolinha dele, ele criou uma categoria chamada Aspirantes. A categoria Aspirante era o seguinte, era carro de rua, sem Santo Antônio, sem nada, que eram os alunos, né? Então quando tinha divisão 3, qualquer categoria de turismo, no final da programação, juntava todos os alunos dele e fazia uma largadinha de 6 voltas, 5, 6 voltas, né? Com os carros de rua. Antigo, Sem capacete. Não, com capacete, macacãozinho, tudo. Ah, bom. Mas sem Santo Ia fazer Antônio. diferença mesmo. Sem Santo Antônio, né? Aí, quando eu vi aqueles pneus CN36, eu lembrei disso, né? Porque a gente... o meu carro de rua, o carro que eu tinha disponível para poder correr, que era da minha mãe, era aquele Monza hatch 1.6 que não andava porra nenhuma. Ainda bem que né? já era 1.6 e não 1.4. Porque os primeiros Não, era eram 1.4, 1.4, Ah, era o primeiro, o raquítico, 1.4, horrível. Ele parecia um batimóvel, né? Era horrível aquele carro. Então eu fui com meu primo uma vez só para treinar, né? Para treinar, a gente fazia a volta, sei lá, em 4 minutos e 3 dias. Né? Era Sei lá, Interlagos né? antigo, Antigo, tá, é, pessoal? Aí, Pista de 7 km. aí eu vi que eu tomava assim, tipo, 10 minutos e meio dos caras, né? Eu falei, não, esse carro não vai dar, né? A gente precisa de um carro mais fortezinho, né? Mais fortinho. Aí bota o motor de Aí- Opala no Monza. Não, o que a gente descobriu, cara? A gente alugava carro no aeroporto, Ah, aí, só que o carro vinha original, tal. Aí eu comprei um jogo de roda extra, um jogo de pneu Pirelli CN36, mandei tornear, deixar ele quase slick, né? Aí pegava, levava para casa, tirava as rodas, punha as rodas, ia para Interlagos correr. Que carro Era o carro que tinha disponível, Ah. Voyage. A gente gostava de Voyage, porque o Voyage como ele era 3 volumes, ele tinha mais penetração aerodinâmica, então no final da reta lá para fazer a curva 3, a gente passava todos os caras de hatch, né? De Passat. Então ele tinha mais final, né? Um pouquinho mais final. Mas o carro vinha com rádio, com tudo, né? Carro alugado, né? Sim. Aí, uma vez eu fui pegar porque a gente pegava o carro domingo de manhã, trocava as rodas, ia para Interlagos, corria, voltava, punha as rodas originais e devolvia no aeroporto, né? Aí um dia eu fui alugar o carro, o cara falou assim, a mulher falou assim, ó, não tem mais Voyage. Eu falei, como não tem Voyage? Ela falou, não, mas calma. Eu Vou perder a corrida, porra. Não, ela falou, eu te alugo um Santana pelo mesmo preço. Eu falei, não, Santana não. Muito maior o Santana. O Santana tinha rolava demais, né? Porra, o carro era péssimo. Era muito mais quero pesado. Voyage. Aí eu cheguei na largada de Santana, cara, com ar-condicionado. Aí só de sacanagem eu liguei o rádio, né, pra todo mundo ouvir o som. E a gente deixava o cinto de segurança bem justo, né? Quando eu liguei o rádio, deram a largada. Aí eu não conseguia alcançar pra Pra desligar. Aí eu corri Sensacional. com o rádio ligado. Corri com o rádio ligado. Que ano que era isso? Isso foi acho que 81, 82, alguma coisa assim.
Era já... Não, Santana acho que saiu em 84. Era por aí, anos 80, comecinho dos anos 80. Aí Puta, que tesão. a gente achava que era demais. Eu ganhei troféuzinho, subi no pódio, né? Assim, era assim. E os caras correndo com carro de rua. De rua, É tipo o né? track day de hoje, Aí- só que corrida. Aí aconteceu uma tragédia lá, né? Pô, era curva 1 e 2 Interlagos, esses carros a gente fazia flat. Sem nem precisar segurar no volante, né? A gente fazia. Aí um cara com Monza lá rodou entre a 1 e 2, ele bateu de traseira no guarda-reio, Como ele rodou? o banco quebrou e ele saiu e ele acabou tendo se machucando. Ele se machucou, não morreu, mas se machucou, né? Uhum. Então obrigaram a colocar Santo Antônio nos carros. Aí, fudeu. Aí, Acabou o carro alugado. Diversão do Aí negócio. Acabou assim. o carro alugado. Aí o meu primo, que era o meu mentor intelectual de grandes cagadas, né? Mandou fazer Ele- um Santo Antônio de cano de PVC. De PVC. Puta, pi- parece que eu adivinhei, né? E pintamos de preto fosco, né? Sensacional. E, aí esses encaixavam no carro alugado. Encaixava, quando você olhava de fora, pô, era um Santo Antônio, né, cara? Não tinha... Aí continuamos correndo com o Santo Antônio de PVC, né? E nenhuma vez deu merda com carro alugado. Deu. Então, aí foi que acabou a categoria, né? Um dos caras que tava... Porque quando todo mundo alugava então, isso. depois que descobriram que a gente alugava carro, a coisa espalhou, né? Então, assim, Tá. na época, como é que chamava a locadora? Acho que era Localiza, não sei. Eu sei que a menina acho que nunca alugou tanto carro num domingo. Os moleques vêm aqui quase todo domingo, aluga esses 18 carros. anos, 20 Adoro anos, esses né? carros. Aí um dia um cara deu uma Batia a panca. meta todo mês. Deu uma panca com um carro alugado com o Santo Antônio de PVC e acabou com a nossa alegria. Proibiram a categoria. Nunca mais teve aspirantes lá. A gente era aspirante a defunto, né? Aspirante a defunta. É, era só emadeirar, ó, algodãozinho. Né? Mas, vida. pô, mas Cara, essa que romântica, doideira, né? história A gente, romântica a de gente uma Interlagos. época pensou em fazer uma Copa Palio com palhos alugados, mas na pista de kart cross. Ah, de kart cross. Ia ser interessante. Mas aí a gente pensou que, de repente, a gente podia ser processado pela locadora. Não, se a locadora descobre, cara, você tá ferrado. Porque tá no contrato, tá escrito sim. no contrato, que você não pode participar de competição automobilística e tal, né? Eu acho que é a gente que criou essa cláusula. É possível. É possível. Foram vocês que acabaram com a nossa diversão. Acabaram. Entendi. Nossa diversão, né? Mas cara, eu acho muito legal isso, assim, né? Eu não sou uma pessoa muito do automobilismo, né? Mas a gente escuta, né? Você, o Manzini veio aqui. Pô, Manzini tem milhão de história. Falando História dessa pra época, o que parece é que existia uma cena muito melhor do que é hoje. E muito maior. Era mais acessível, Era talvez. mais romântico, né? É, mais romântico. Assim, quando a gente entende que o automobilismo era uma coisa de mecânicos, né? Eram pessoas que amavam mecânica, né? Você pega os grandes pilotos dos anos 60, era Camilo Cristófaro, Lossaco. Lossaco, então eram pessoas que gostavam, que eram mecânicos, que gostavam e que eram mecânicos que aprenderam a pilotar. Como aliás foi o começo da Fórmula 1. A Fórmula 1 foi assim. Sim, sim. Ela era uma Eu tô louco categoria pra trazer o mecânicos. Jean Balder aqui pra contar as histórias também. E então esse romantismo que tinha, né, era uma coisa, primeiro que a gente não tinha tanto recurso, né? Uhum. Então, pneu diagonal, era assim, era uma coisa, durava mais, né? Os equipamentos duravam mais. Sim. E todos os testes que eram feitos para desenvolver um carro, era tudo de forma empírica, né? Então, vamos, abaixa um pouco aqui, aperta a mola ali, né? Tira um pouco de peso daqui, aí vai vendo, né? Até ver o que deu certo. Não o que tinha deu errado. simulação de computador. Não E tinha. não tinha também expertise, né? Era muito menor o expertise Muito que menos, se tinha naquela época do que se tem hoje. Hoje você sabe, você bota carga na mola dianteira, o amortecedor, você mexe em barra traseira, você quer deixar o carro assim ou assado. A gente, você consegue por exemplo, fazer. nessa fase de alugar carro para correr, né? A gente não tinha como ajustar o carro. Sim. Então nós tínhamos que nos ajustar para o carro. Então, quando por exemplo, a curva 1 e 2, a gente fazia flat, né? Aí tinha ferradura, aí tinha a subida do lago, que dependendo do carro, dava para fazer de pé embaixo, dependendo não. Então tinha que tirar um pouquinho o pé e voltar a acelerar. Dependendo do carro, a gente podia jogar ele, dar um pouquinho uma jogadinha de traseira, para ele poder entrar mais redondinho. Então tinha assim. E sabe por que subida do lago, né? Porque eles faziam o lago ao contrário, contrário, entrava na reta oposta, e a reta oposta eles faziam ao contrário na pista antiga. Ah, E aí ele fazia a curva do sol ao contrário também. Do sol, Só que aí voltava para dentro, fazia Sargento. sargento e tal. Entendi.
Ele fazia a Aí- curva, fazia a reta, curva 1 e 2. Aí tinha aquela reta oposta onde é a reta de arrancada hoje. Aí fazia a curva 3, andava mais um pouquinho e fazia a curva 4. Aí vinha, fazia a ferradura e tal. Aí você voltava para a reta oposta. Então você fazia o lago, lá onde o Lewis e o Max espalharam lá o ano passado e tal, era feito ao contrário. Era uma Feito ao subida. contrário, Então uma era muito subida. mais legal de fazer. Legal. E o bom da subida é porque a gente podia entrar fletado mesmo, porque o motor matava, né? Matava muito o motor. Então a gente entrava a 120, 130, saía a 90 por hora, né? Porque era uma curva em subida, né? Então, e aí, assim, o que a gente podia fazer era calibragem de pneu e colocar os CN36. CN36, aí a Pirelli lançou o CN36 5 estrelas. Nossa senhora! Era mais largo? Não, eu não sei o que é, se era composição, o que era. Um dia, se tiver a chance de chamar alguém dessa época aí, eles vão explicar o que é, né? Mas o CN36 5 estrelas, tanto que tinha uma loja da Pirelli que chamava 5 estrelas em homenagem a esse Que legal. pneu, né? Cara, esse pneu era fantástico. Pra mim, assim, foi a coisa mais tecnológica que saiu, sabe? E aí, tanto que eu coloquei na minha Caravan, uns 4 cilindros. Então, nesse caso. a Pirelli dominava muito o cenário de dominava pneu nessa tudo, época, né? Eu me lembro, tanto de moto quanto de carro, era tudo Pirelli, cara. Logo depois do CN36, veio os P44, que foi difundido a... Todos os carros tinham P44. Todos os carros. Né? Tinha bem essa fase. E o CN36, ele tem esse formato arredondado nos cantos, né? E parece um pneu de Então, rally. Eles chegaram a correr na Stock Cars com esse pneu. Ah, é? Chegou a correr na Stock De Cars Opala. com esse pneu. De Opala. E aí depois entrou a moto na minha vida. Quer dizer, a moto já era antes do kart, né? Sim, você E já aí tinha desde depois os eu 12 fui anos. correr, aí eu fui correr de moto, né? Aí quando eu entrei que eu virei jornalista, que eu entrei pra revista Duas Rodas, eu enfiei na minha cabeça, não, agora eu quero correr de moto. Não, mas peraí. Não vamos, como você resolveu fazer a faculdade de jornalismo? Foi culpa do seu Wagner Gonzalez Bigola. Ah, é? Culpa do Bigola. Porque eu corria de kart, né, nessa época, e o Bigola estava ele fazia automobilismo no Estadão. E aí um dia ele foi para o cartódromo fazer uma matéria lá, né? E eu tinha acabado de ser expulso da faculdade de administração. Por falta. Por falta. Nunca foi? Não, eu fui jubilado, né? Foi uma coisa que, assim, que me deu muito júbilo, por sinal, né? Aí o Bigolinha chegou lá, né, para fazer uma matéria, e depois ele precisava sair e ir para a represa fazer uma matéria de motonáutica. E eu já tinha moto nessa época, eu falei assim, pai, sobe aí que eu te dou uma carona. Aí eu levei lá, aí eu fiquei vendo ele entrevistar acho que era o Tony Santo Mauro, aqueles pilotos de motonáutica, que eram uns puta pilotão, né? Pô, eu fui conhecer os barcos, fui ver os barcos de perto, né? Pô, um negócio fantástico, tudo motor V8, V12, com escapamento, cada cilindro saía um escapamento, sabe? Não tinha... Porque não tem regulamento, né? Não tem regulamentação nenhuma. Troço, eu acho que não deve ter um piloto que eu escuta até hoje, né? Porque ficou tudo surdo. Aí, os caras usavam motor de Lamborghini, velho, V12. Embaixo. Aí eu pergunto, eu vendo o Bigola fazer isso, eu falei assim, pô, tá uma coisa legal esse negócio, né? De ser jornalista e tal. Aí foi numa época bem que ia começar de novo o vestibular, né? Pô, no dia seguinte eu já me inscrevi na faculdade, fiz o vestibular, passei e fui ser jornalista, virei jornalista. Cara. Você fez Caramba. qual foi? Eu fiz objetivo. Objetivo. É. Unip. Aí eu fui, quando eu corria de kart, eu ia muito na redação do automotor, do Reginaldo, né? Sim. E eu ficava lá, ô Regi, publica aí uma foto minha, né? Publica uma foto minha, enchendo o saco lá. E o Dinho, né? O irmão dele, né? O Dinho que me aguentava mais, que tinha mais paciência, né? O Dinho é um santo, cara. Eu até fiz uma matéria para eles na época, né? Sobre kart e tudo. Aí um dia o meu pai foi viajar para Manaus e eu pedi para ele me trazer uma máquina fotográfica. E ele, meio exagerado, ele trouxe máquina, um monte de lente, tripé, trouxe um puta equipamento profissional pra caramba, né? Acho que o vendedor da loja, o vendedor da loja aproveitou, né, e me socou. É que o preço que ele ia comprar uma câmera aqui, ele aproveitou e comprou todo o equipamento completo lá. Aí eu fui para Interlagos, comecei a fazer foto. E eu virei um bom fotógrafo. Assim, eu não sei se porque a experiência de piloto. De corrida? De corrida. Eu tenho arquivo de foto até do Villeneuve. Que legal. Tenho foto. Caramba, eu fotografei a Fórmula 1 11 anos, cara. 11 anos. Eu não sabia disso. Também não sabia disso. E aí um dia eu levei numa corrida de Stock Cars, o Paulo Gomes capotou
E a corrida foi interrompida, ele conseguiu desvirar o carro, foi pro box, arrancou o vidro de trás e voltou para a corrida e correu com o carro todo desfigurado, né? E eu fiz uma foto incrível desse carro, né? E quando eu mostrei pro Dinho, o Dinho falou, pô, eu com essa foto aqui, ele fazia assessoria para estoque, né? Aí ele publicou no Estadão essa foto. Aí eu já gostava de moto, já estava na faculdade de jornalismo, acabei na revista Duas Rodas. Justo. Acabei na revista Duas Rodas, né? Aí, pô, já virei piloto de teste, né? Comecei a fazer teste, tudo. Aí aconteceu a grande presepada da corrida de moto, né? Que lançaram aquela RD 350. Que aquela moto era uma moto de corrida disfarçada de moto de rua, né? Com freio de rua. Com freio de rua, com freio a disco, tudo, né? Mas, assim, era uma moto todinha ela inspirada na TZ 350, né? For quadro, toda a estrutura, motor super, mega, hiper, fantástico, né? E era o nosso, aquela moto virou um sonho de consumo, né? Eu tive 3 dessa Viúva moto. Negra. Não, a Viúva Negra era anterior, era antes dela. Tá. Era aqui, não tinha carenagem. Aí, a Yamaha, quando lançou essa moto no Brasil, nós pegamos a moto para fazer teste, e aí, justamente na sexta-feira que eu peguei a moto para testar, ia ter uma etapa do Paulista em Interlagos, no fim de semana. Né? Aí eu olhei para aquela moto lá. Viu o Diabinho? Viu o Anjinho? O Diabinho é meu primo Irineu, sempre ele que faz as merdas. Né? Aí eu falei, Irineu, eu acho que eu vou escrever numa corrida lá em Interlagos. Né? O pessoal da federação já era tudo meu amigo, já conhecia todo mundo, né? Aí eu peguei essa moto, escondido, sem falar nada, né? Fui para Interlagos no sábado, tirei cavalete, desmontei as pecinhas desnecessárias, fiz a tomada de tempo, consegui classificar. No domingo corri, cheguei em 5º lugar, fiquei feliz pra caramba, né? Pódio, um troféu, tudo. Uma moto né? de rua, né? De rua, com pneu de rua, tudo. Aí o bichinho pegou, né? Aí o bichinho da moto pegou. Aí eu comprei uma RD 350 e aí eu fiz o primeiro campeonato de RD, né? E fui bem. Só RD? Era no Paulista tinha tudo, mas só tinha RD, né? Porque as 4 tempos tomavam multa numa fumaça, né? Aí... E não tinha, o que tinha de moto 4 tempos nessa época 750? Tinha a CB400, tinha 500, tinha a CB750. E 750 tomava pau da Viúva Negra. Nossa, muito. Tomava da RD fumaça. 350. Que coisa. Ela era mais veloz, né? Mas ela era muito ruim de curva e de frenagem. Muito né? maior, muito mais pesada. Muito mais pesada, né? E eu me lembro que na RD 350 ela tinha um problema que o disco de freio dela era fixo, né? Sim. Não é que nem hoje em dia que é disco com uma flange flutuante, né? E quando o guidão dava uns kickback, né? Que é aqueles... Sim. A roda dava uma pequena torção e o disco afastava as pastilhas. Então aquela pastilha que estava colada perto do disco, ele torcia e empurrava elas, né? Então a frenagem seguinte, a gente puxava a manete e não via nada. Que gostoso. Aí, uma vez saindo do sol... Tinha que dar o quê? Umas 3 puxadas? Tinha que vir com o dedinho conferindo antes, né? Uma vez eu não sabia disso, né? Quando eu descobri isso, assim, eu saí da curva do sol, na saída do sol deu uma pegadinha na zebra, o guidão deu aquela... Quando chegou no Sargento, que era uma curva... Nossa, que delícia. Montei o freio, não veio nada, né? E aí? Nossa, aí eu vi aquela tela... E teve uma corrida de Fórmula 1 que eles encheram de tela de galinheiro lá, né? Cara, eu quase fui me parar dentro das telas lá. Eu consegui contornar e voltar, né? Mas chegou a sair da pista. Fiz o Sargento Linha, né? Fiz o Sargento, mas um pedaço dele. Sargento Linha, ótimo. A gente falava hoje... Aí quando mudaram o autódromo, né? Que teve a curva oeste do Senna, né? No começo a gente passava reto direto lá, né? Não perdia ponto de frenagem, passava reto. Aí eu falava assim, nessa volta eu fiz o J do Senna, né? Porque eu fui lá na frente e voltei. O J do Senna é ótimo. Ou então o I do Senna, né? Você sabe... Você sabe que até hoje tem muita gente que passa lá reto com carro em track day, porque acaba o freio, né? O cara não tem noção. Os caras põem um monte de cavalo nos carros e esquece de mexer em freio. E aí o cara vem louco, sobe 250, 260, 270 na reta, ele vai frear pro S do Senna. Muita massa, né? Muita massa para pouco freio. Não vai. E aí um carro de 1.250, 1.300 quilos, como é que faz?
Não tem, é muita massa. Então, eu achei estranho a primeira vez que eu andei num carro. Depois eu cheguei a andar em Interlagos fizeram lá um evento, a Audi fez um evento lá e levou jornalistas para andar de Fórmula 3. Eu tinha andado uma vez no Fórmula Chevrolet e aí depois no Fórmula 3. E eu fiquei impressionado o quão a gente tem que frear antes em relação à moto, né? Porque a moto, por ser mais leve, né? A gente freava lá quase nos 50, nos 40 metros, 35 metros. Né? É o que freia a Fórmula 1 hoje, né? É. Só questão a 350. Cada chulapa nessa largura, né? Aí faz... e entra. E no Fórmula eu achei estranho isso, porque tinha que frear muito antes, né? Então, porque é muita massa, né? Muito peso, né? Sim. E não tem peso na frente, né? Porque a gente tá acostumado com carro de rua, você tem o peso na frente, então você tem aquela transferência de peso, você sente o carro assentar. No caso do Fórmula, você não tem a transferência de peso e a frente é muito leve. Então é complicado frear um carro de Fórmula, muito mais complicado que frear um carro de rua normal. Ele é arisco, muito arisco, Mas eu gostei da experiência, é legal. Fórmula É que do Fórmula Chevrolet pro Fórmula 3 é um mundo de diferença. Né? E assim, eu acho que eles limitaram também, né? Porque não vai esse monte de prego de jornalista andando, aí vai dar uma panca com esse carro, vai matar O problema não são os que não sabem dirigir, né? O problema são os que acham que sabe. E é o que mais tem, né? Mas a gente foi mais pra fazer foto, mais poser mesmo. Mas eu tenho uma foto minha pilotando no Fórmula 3. Bom, e aí você continuou correndo de RD? Então, aí eu passei um tempo na frustração, sem correr, porque eu vi que eu não conseguia ter uma vida de piloto e uma vida profissional, né? Não dava, eu tinha que... E aí eu parei, mas aí, em 97, eu trabalhava na revista da moto já, né? Numa nova revista, e no Brasil começou uma categoria de moto que era 125 especial. Que é a mesma categoria que corria no Mundial de Moto Velocidade. Sim. Que era uma 125 de 60 quilos e 60 cavalos, né? Você imagina, né? Trocinho. Demônio na Demônio, terra. É um negócio feito para dar errado, né? E a ideia essa revista comprou uma moto e a ideia era cada etapa a gente pegar um piloto que estava subindo, né, em produção, assim, nas categorias de base e colocar ele para correr para ver se algum deles, né, podia se tornar. Só que para a primeira etapa não tinha ninguém para correr. Aí o editor olhou para minha cara assim e falou assim: "Você já correu de moto?" Falei: "Já." Bastante. Então, pega o capacete e vamos, né? Falei: "Imagina, bicho, a moto era feita para jockey, né? Pequenininha e tal." Aí eu fiz o teste, fui relativamente bem, eu nunca tinha andado de pneu slick, né? Pneu slick, moto de 60 quilos, 2 tempos que... Ela era fácil de pilotar, porque assim, a faixa de torque máximo era a 9.000 giros e a de potência a 10.000. Então a gente tinha uma faixa muito longa para trabalhar. Muito longa. 9, 10 pau, era isso. E confortável, né? Muito confortável. Uma moto assim, uma desgraça de pilotar aquilo, né? Mas na primeira corrida fui bem. E ela embaralhava a 6.000 RPM, né? Só de 6 para cima que ela andava. Não, de 9 para baixo não existia. Não existia, então. Não tinha. É isso. Então tinha que entrar com o motor lançado, tinha um monte de coisa que era diferente da RD, que tinha torque induction, né? Sim. A RD tinha saída, né? E foi muito difícil cilindrada, de aprender. Né? E aí, como nessa prova eu acabei indo mais ou menos bem, eles me falaram: "Não, então faz o resto do campeonato, né? Fica lá." Mas eu fiz mais 1 ou 2 corridas, só que a gente tinha esse compromisso de subir um piloto de categoria, né? Aí eu saí e fui para uma outra equipe. Os caras chegaram: "Não, corre na minha moto." Aí eu fiz, esse primeiro ano eu fiz, fiquei em 9º. Aí no segundo ano já dei uma melhoradinha, já arrumei um preparador físico. Aí ele chegou em 8º. José Rubens Delia. Conhece Sim, ele? lógico. Conhece ele? O José Rubens, ele me pegou, cara, ele falou assim: "Não, eu vou te transformar num piloto, num atleta, né?" Nossa, me castigou me castigou eu, viu? Puta que foi. Nossa, ele judiou de mim. Mas eu fiquei com 11% de gordura. Ô, louco. Caramba. Sério, eu fiquei com 59 quilos. Pra você ter uma ideia, eu já peso 70, né? Com 59 quilos. Você é magro hoje.
Aí eu fiquei tão magro que quando eu ia na casa da minha mãe falava assim, pô, pode falar a verdade, você tá com AIDS, né? É sério, ela sacaneava desse jeito? Não, ela achava que eu tava mesmo doente, né? Você pode falar, eu sou mãe, eu aguento tudo, pode falar. Eu falava, não, mãe, não tô, né? Eu só tô magro mesmo. Aí nesse segundo ano, melhorou bem, eu já terminei em quarto no campeonato, né? Falei, pô, já deu um belo salto. Quem sabe, temos um Aí futuro no terceiro ano, aí eu entrei mais sério mesmo, né? Eu fiz todas as categorias, tudo. E cheguei na última etapa até com chance de ser campeão, né? Cheguei na última etapa em primeiro no campeonato, né? Caramba. Aí eu precisava chegar em segundo para ganhar, né, o título, mas até metade da corrida eu era o virtual campeão brasileiro. Aham. Aí um piloto conseguiu passar por mim e pelo outro e aí fiquei em terceiro. Mas eu fui vice-campeão. Tá bom. Aí eu aposentei. Aí se aposentou. Aposentei. Mas por quê? Porque primeiro que essa categoria acabou, né? Tá. Aí para mudar, para passar para uma outra categoria, teria que ou pôr muita grana ou entrar numa categoria de moto de muita potência, que era a Superbike, né? Tá. Aí eu fui fazer um teste de Superbike numa Kawasaki. Para você ter uma noção do que era uma Superbike, nós estamos falando de 90, aí já era 99, 2000, né? Ah, Já é tudo moto 1000. Então, eu fui fazer um teste numa 1000. Na subida do café, eu estava em quarta a 220 por hora. Ô, louco. Ainda tinha a quinta e a sexta. E o resto da reta. Minha nossa. Aí quando eu cheguei no final do retão para fazer lá o I do Senna, né? Naquela frenagem eu falei, não, isso aqui não dá para mim não, cara. Não dá não. É muita coisa. E eu já estava com 40 anos, né? Então já não estava mais assim, naquela fase de, pô, se eu cair, tudo bem, né? Não, se eu cair, você vai ficar tudo destruído, né? E fica destruído e demora pra voltar, né? Você demora mas aí demora foi muito bom, mais quando cara. você tem 20 anos. Foi bom, porque aí, a partir daí, que eu comecei com o curso de pilotagem, né? Eu comecei o curso justamente porque nessa época, foi a época que começaram a chegar as motos esportivas. Sim. Mega Superbike, né? E as pessoas compravam para andar na rua e estavam se arrebentando, né, bicho? Porque não é moto para amador. Eu lembro que elas começaram. Eu me lembro das primeiras que as Ninja. que eram as Ninjas. ZX11, ZX10, ZX11. Eram. Puta, chegava. Você via uma ZX11. Caceta, velho. Parecia um ET na rua. Aí nessa época começou as SRED também. Tinha muita coisa legal. Mas a ZX11, ela chegava a 270 por hora, pô. 250, 270. Deus do céu. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um teste de uma CBR 600 e eu cheguei a 245 por hora na estrada, né? A gente fazia teste na estrada, né? Uhum. Aí eu falei assim... Uma 600, uma Firebladezinha? CBR 600, Aí eu falei assim, pô, uma moto dessas, uma 600, né? Chegar a 245... Então essas motos estão ficando muito potentes. Aí também aí perdeu um pouco a graça. Aí eu achei melhor começar a ensinar as pessoas. Uhum. É justo. Da aula bem mais legal. Mas eu curto demais. Assim, uma área como essa de salão de motos clássicas e carros clássicos, isso é uma coisa super interessante, né? Porque o que aconteceu hoje com carro e moto, né? Por que tem tanta gente curtindo clássicos, né? Da onde que vem isso? Porque os carros modernos, as motos modernas, você não tem o que fazer, cara. Tá tudo igual. Né? Você não sabe se a moto é Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, não sabe, porque é tudo igual. Só quando é Ducati. Só olhar o Ducati, só olhar o logotipo. Uhum. O carro também, né? Se você olha assim, é tudo SUV, branco. Ele tá homogêneo. Não tem personalidade, né? Então se você anda por aqui, você vê o Dodge Charger, que nós olhamos assim, pô, é um carro que você Aliás, olha... tem um Charger RT vermelho aqui. Você olha de longe e você fala assim, pô, é um Dodge Charger, né? Sim, você não sabe? Então, você olha uma Alfetta que tem aqui, uma Alfa Romeo. Uhum. Pô, eles têm personalidade. Hoje em dia não tem. Você olhava um Uno 1.5, 1.6R, você fala, puta, ó, é um Uno. Você sabe, É. não é um Gol, você sabe que é um Uno. Eu acho que é uma coisa que, assim, essa faísquinha aí, eu acho que tá começando a querer mudar, sabia? Pode ser. Você vê carros hoje que antes a gente não via. Eu acho que começou
A Fiat trouxe o Cinquecento Abarth. É. Aí a Renault fez o Sandero RS, saiu de linha. Agora a Fiat está fez o Fastback, que é um carro diferente, não tem o que falar. Você pode gostar ou não, mas E é o um Pulse carro Abarth, né? Pulse Abarth, que dizem que é bem legal de andar, não andamos ainda. Eu acho que a gente ainda está começando a ter algo de... Precisamos voltar até um pouco do lado lúdico, né? Então, eu acho que a vontade também de mexer nos carros, né? Porque assim, a minha geração é uma geração que a gente tinha que resolver as coisas. Não tinha como essa de ficar, vou levar no mecânico para consertar, não. Agora, recentemente, eu tenho um carro clássico, né? Eu tenho um Escort Hobby 94. Olha aí. Eu não sabia disso. Tem 40 mil quilômetros. Você e o Terena são os dois Escort Hobby. Exatamente. Só que o meu tá muito mais conservado que o dele, né? 40 mil quilômetros? Mas esse carro foi... 1.0 ou 1.6? 1.0, Esse carro era do meu pai, passou para minha mãe, da minha mãe passou para mim e agora passou para minha filha, né? E esse carro foi Então roubado. não é seu, é da sua filha. Ele foi roubado recentemente. Ah, é? Roubaram ele na porta da casa da minha filha, ela não tem garagem, roubaram o carro. Roubaram na quarta-feira e ele apareceu no sábado. Então eu achei ele lá no Grajaú, um bairro, para quem não conhece, na zona sul de São Paulo. Como é que você achou? A polícia A polícia achou. Aí Que cor ele é? ele é vinho. Aí nós fomos lá buscar o carro, né? Eles roubaram a bateria, o alternador, que eu tinha acabado de trocar, e as 4 rodas de pneu, né? E o step também. Deve ter E o step, 5 rodas. Eu tinha acabado de colocar uns Goodyear novinhos no carro, porque Aro 13 é difícil achar. Sim, né? é difícil. Muito difícil. Bom, Aliás, tá caro, porque é difícil de achar. então, aí pra minha sorte, esse meu primo, que era o meu catalisador de desgraças, né? Ele tinha um jogo de Aro 13 de um Fiat 147 de corrida. E uns Pirelli novinho, assim, não gasto, né? Mas eles têm mais de 20 anos de idade, né? Mas eu falei, mas quer saber? Pra andar na cidade, vai esse mesmo, né? Aí eu comprei a bateria, mandei fazer o alternador, né? Porque você não vai na loja, você não compra o alternador de Escort, você tem que mandar rolar, né? Aí eu decidi, mesmo? Aí eu falei assim, pô, E quem que faz isso? tem um cara lá na Guarapiranga, lá, que se quiser é? o contato dele, o cara é excelente, meu. Porra, legal, não é Ele bom faz saber. qualquer Bom saber. alternador, qualquer um. Aí eu falei assim, sou neto do seu Renato Della Lata, né? Mexo em carro. Todo mundo, a família inteira mexe em carro. Eu vou colocar o alternador, não tem a menor dúvida, né? É coisa Sim. muito simples de fazer. Não. Quando você tiver com raiva de alguém, com muito ódio de alguém, Manda alguém instalar o manda ele alternador. instalar um alternador sem elevador. Porque depois eu descobri porque que eu me ferrei tanto, né? Porque eu instalei ele por cima, né? Na verdade, você coloca ele no elevador e instala ele por baixo, é a coisa mais fácil do mundo. Sim. Como eu não tinha elevador, né? E eu não podia ficar segurando o carro no alto com uma mão e consertando Não com a dá, outra, não dá, né? Então eu tive que colocar Ele por tá se cima. achando o Popeye, né? Aí eu fui descobrindo, Lipe, coisas que eu não sabia, né? Por exemplo, como é que você, por cima, você vai enxergar um parafuso que tá aqui, né? Não Que é tem como. para regular a tensão da correia, né? Não tinha como, cara. Eu já tinha... Puta, eu já tava me escorneando, que nem um desgraçado lá. Já tinha xingado até a 8ª geração. Quando eu tive a ideia de pegar o espelho retrovisor da moto, tirei ele, coloquei ele lá dentro, né? Iluminei. Aí eu conseguia, pelo espelho, eu conseguia ver o parafuso. Só que aí era o contrário, né? Em vez de apertar, eu soltava. Puta, não acredito. Até uma hora que meu cérebro, né, consegui entender o funcionamento e consegui colocar. Mas olha, se você quiser desejar o mal de alguém, cara, deseje que ele coloque um alternador num carro. Cara, eu vou te dizer, olha, eu admiro muito. Eu admiro muito pessoas mão na massa, assim. Muito. Ó, muito. eu troquei essa semana Cara, a válvula de alívio do eu Citroën. vi isso. Eu vi o vídeo que você me mostrou. Eu sou o tipo de cara que, assim, se acaba o papel higiênico do banheiro, eu chamo a Porto pra vir trocar. Eu falo, ó, desculpa, acabou o papel higiênico, vocês podem vir trocar? Tem seguro pra isso. Aí o cara... Cara, Acabou o papel higiênico, vocês Só, podem vir olha, trocar, temos por só favor. escova aqui, né? Felizmente. eu admiro muito. Felizmente agora só tem duchinha. Não, Acabou o papel. Esse Escort, né? Ele ficou 6 anos parado, né? Aí um dia eu falei assim, não, vou botar esse carro para andar, né? Então eu tive que fazer toda uma preparação, tal. E uma delas foi desmontar o carburador, dar uma limpeza nele, comprei os reparos, troquei tudo que tinha que trocar. E ele tem 4 giclês. Sim. 4, né? Você sabia disso, eu não sabia. É pra entupir os 4. Aí
Depois que eu É tirei... álcool ou é gasolina? É esse carro? gasolina. Ah, Depois que menos eu tirei, mal. menos depois mal. que eu tirei todos os giclês, né? Que eu troquei a boia, troquei guia, a sede da agulha de boia. Troquei todas as pecinhas dele, menos os giclês, que os giclês não vem no kit, né? Mas os giclês não gasta, né? Você só limpa e põe. Aí eu montei tudo, coloquei os 4 giclês no lugarzinho deles, né? E o carro nunca mais ficou ótimo. Nunca mais ficou bom. Aí eu falei, bom, o que será que aconteceu, né? Aí você vai vendo as possibilidades, né? Pô, será que é aquela gasolina daquele desgraçado, daquele posto, né? Que é, não. Aí eu fiquei assim, puta, será que é o carburador, bicho? Só pode ser, né? Aí eu fui lá, tirei de novo, limpei, fucei, mexi em nível de boia, mexi, não sei o que, pesei, né? Eu fiz tudo aquilo que se faz aos costumes, né? Montei, saí com o carro, porcaria. Não dava certo. Ele não tinha baixa, quando não tinha baixa, não tinha alta, não tinha alta, não tinha baixa, não tinha... Aí um inferno desgraçado, que eu falei assim, cara, o que eu faço? Será que riscar o fósforo, né? Talvez, né? Ver se a gasolina é boa. É. Aí, cara, eu cheguei... Você não consegue botar um palito dentro do Lipe, eu cheguei numa hora que... tinha uma hora que o carro não pegava. Eu falei, pô, será que não tá bombando gasolina, né? Aí o gênio, né? Foi olhar a bomba. Aí eu peguei uma seringa hipodérmica, né? Enchi de gasolina, fui no carburador e tchó lá dentro, né? Aí quando eu fui da partida, deu calço hidráulico. Mas arrebentou o Aí, carro? não. Aí eu tirei as velas, né? Rodei o motor, tá, tudo bem. Aí depois que eu já tinha tentado de tudo, né? Que você tá quase enlouquecendo. Eu falei, deixa eu ver se na internet tem alguma coisa, né? Que devia ter sido a primeira Em coisa. nenhum momento você tentou achar um mecânico. Não. Isso aí seria uma Entendi, falta de ia ser- humildade. Isso aí a Sua família... família ia- a Não, família meu avô ia lá, sair toda do no túmulo, ele ia avô sair ia- do túmulo. ele ia- Não dá. Entendi. Aí quando eu fui pesquisar na internet, eu achei um tutorial desse carburador. Foi Qual que é então... o carburador? acho que é um... 2Z? Putz, eu não me lembro a marca dele. Borcol? Deve ser Brosol, Aí eu só lembro que eu olhei e falei assim... "Ah!" Cara, sabe aqueles 4 giclês? Eles não são iguais. Não. Não. Tem uma ordem. Então, você sabia disso. Eu não sabia disso. Cara, eu não sabia, Aí, nem que tinha 4 de clãs. Imagina Aí- saber que tinha uma ordem. Aí eu falei assim, cara, tem ordem. Não, e cada um tem uma medida, né? Aí eu peguei... Claro, cada um tem uma dimensão de quanto Aí passa de Aí combustível. eu peguei e imprimi a folha, né? Coloquei assim do lado, assim, do carburador aqui, a folha aqui assim. Aí eu peguei um por um para olhar aquela letrinha desse tamanho assim e fui colocando. Dei a partida, tá até hoje perfeito, funcionando uma maravilha, parece um reloginho, cara. Tá vendo? Olha aí. Então, assim, mexer Meteu nas um coisas. rastreador agora nele. Agora coloquei tudo, né, cara? Todos os alarmes. E a bateria eu prendi com uma corrente. Se um dia eu tiver que tirar essa bateria, cara, eu tô tão ferrado, mas Mas que por que você prendeu com a eu vou ter que corrente? serrar metade do capô. Porque roubaram 3 vezes a bateria dele. Porque o Os caras abrem o Escort, capô e roubam a bateria? o Escort você consegue abrir Eu sei. pela grade, né? E aí eles roubam a bateria, os Noia roubam a bateria pra trocar por droga e tal. Puta que Mas agora não vai ter como, cara. Não tem como. Porque Agora o nem cara vai se abrir eu o capô, quiser, vai olhar aquela merda e vai fechar. Nem se eu quiser, eu vou conseguir tirar aquela bateria. Aquela bateria vai ter que acabar com o carro, porque não tem outra opção. A gente espera, né? Porque A assim... gente espera que ela nunca acabe. Pra ela Depois continuar. eu tenho a foto aqui, depois eu vou te mostrar a foto da minha bateria presa com corrente. Eu meti uma corrente mesmo, cara, sério. Que Não aguentei mais. Eu falei assim, chega. Mas eu acho que esse negócio de mexer no carro, a nossa geração foi muito Velozes e Furiosos. Né? Eu acho que a preparação de carro fez Sim, o tuning, né? né? Mas os tuning, carros, de modo eles geral, ficaram, não precisa eles ser ficaram o tuning muito grotesco. eletrônica. Então, hoje não muito tem eletrônica como embaixo. fazer isso. É muito difícil sempre tem, né? Sempre tem algum mas professor pardal que não, vai lá e mexe. Não, faz, mas é o tal. que eu falei. Essa válvula que eu troquei, solta o plug, porque eu já sabia que era a válvula. Eu levei no Augusto, ele falou pra mim, é a válvula. Porque eu falei pra ele, é a válvula, cara, tá travando aberta porque o carro perde potência. A turbina não enche mais. Eu tô andando com um carro de 1.500 quilos que virou 1.6 aspirado. O carro não anda, ele não tá andando. E essa válvula tá travando aberta. Tanto que quando eu desligo o carro, ela volta pra posição. Aí quando eu ligo, ele volta ao normal. Aí ele falou pra mim, deixa eu ver, passou o scanner, é a válvula. São 3 parafusos e um plug, velho. Não tem erro, pô, pelo amor Não, de Deus. tem coisas Aí que eu tirei são um simples. A né? gente tinha Ok. aqui, eu estudei no colégio técnico de mecânica, né? Então também tinha essa, né? Então, Eu fiz de a gente- administração, ó.
Técnico Então, também. aliás, os motores que eu aprendi a mexer eram 3 motores. Tinha um motor de Volkswagen, né, que era o tradicional. Tinha um Willys 6 cilindros e tinha um Ford V8. Então a gente desmontava, abria, trocava rolamento. Essa moto de corrida eu trocava o rolamento de virabrequim dela, a 125. Porra. Então, assim, o conhecimento de mecânica eu tive desde adolescente e tal, né? Mas, assim, e o que eu acho que hoje, o que está trazendo muito esse tipo de customização nas motos e nos carros, é a vontade disso, sabe? Assim, de tirar isso das pessoas, né? Vontade de Ter algo diferente. Tirar isso das pessoas. Então, a vontade de ter algo diferente e a satisfação que dá de você conseguir fazer, né? Tem um livro muito interessante que chama Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas. Tá. Esse livro é muito legal, por quê? Porque O Cauê tá dizendo que leu o livro. ele fala muito da satisfação que dá em você consertar alguma coisa por você mesmo. Né? Então, esse exemplo que eu te dei do Escort, quando eu consegui montar o alternador, que eu vi que ele estava funcionando, que ele estava ajustado, cara, me deu uma felicidade, que eu falei, caraca, bicho, coloquei o ovo em pé, né? Não tem um elevador em casa, né? Cheguei até a furar a cabeça, que eu meti a cabeça no motor, bati numa peça lá. Quer dizer, arrancou sangue de mim, né? Você deu seu Dei meu sangue. por aqueles cortes, né? Então, essa satisfação de você consertar alguma coisa é muito legal e as gerações atuais não têm isso, né? Não tem. Não tem. Então, Quer dizer, assim, não tem. Não tenho. Não tenho, é ótimo. Por exemplo, a gente viu tem uma XL X350 e uma CB402 ali, né? São motos que eu levaria para casa e já começaria amanhã a começar a dar um Tapa no tuningzinho, carburador. sabe? Um tuningzinho, sabe? É assim, não é porque é hobby, é falta de tempo, não, é satisfação. Sim, sim. Tem gente que não consegue consertar o corinho de uma torneira na pia na casa dele, né? Por tem. quê? Porque não sabe nem fechar o registro. Não tem intimidade com um grifo. Não, tem não sabe fechar o intimidade registro. Vamos começar do começo? Não sabe nem onde fica o registro. né? O quê? É o registro, né? Registro. Então, algumas pessoas, nesse livro, né, o Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, ele fala muito isso, sabe? Assim, de pessoas que não têm intimidade com ferramenta, a importância de usar as ferramentas certas para cada situação, né? E não aquelas 3 ferramentas que todo mundo tem, né? Que é a chave de boca múltipla, conhecida como alicate, né? A chave de múltiplo impacto, conhecido como martelo, né? E a chave que resolve todos os problemas, conhecido como marreta. Então, assim... Não, o cara tem que ter uma Fender e uma Philips, pelo menos. Uma Fender e uma Philips, né? Então, assim... E hoje em dia tem muito mais recurso, né? Hoje em dia, assim, tem recurso... Sim, com certeza. Assim, você tem ferramentas melhores, você tem a opção do tutorial na internet, que é uma coisa que facilitou muito a minha vida. Muito, de tudo, né? Nossa, tutorial de internet é um negócio incrível. Maravilhoso, né? Então, Você sabe que os vídeos nossos que mais tem views, assim, instantâneos, né? Aqueles vídeos, os views de primeira hora, segunda hora, assim, depois de publicado, são os views que a gente ensina a fazer alguma coisa. São os Mas vídeos onde a gente ensina é o a fazer legal da alguma internet. O legal da internet é isso. Eu aprendi muita coisa, assim, pesquisando, né? Assim, até com a criação de gato, cachorro, né? A gente não sabe nada, né? Eu sou da época que o cachorro ficava no quintal. Você ainda, Você ainda tem cachorro e gato? Tem. Né? Dava resto de comida e, se vira negão, né? É isso mesmo. Não, hoje tem que ter a ração balanceada, ração plus, ração para cachorro. O meu já tá na natural. Como que limpa, como é que Não faz come para ração. não formar calosidades nos cotovelos dos cachorros, né? Essas coisas assim. O A patinha hidratante na pata, então. Vamos voltar? Porque você falou pra mim, antes de começar... Não, o meu não tem A gente já tá falando de hidratante de pata de cachorro. É tipo lapada do povo, sabe? Pedra pome. Eu queria saber uma coisa. Você disse, antes da gente começar, que hoje você só trabalha com jornalismo no Anuário Automotor. Meu hobby. Seu hobby é ótimo. Mas você, então, hoje, o que você faz é dar o curso. Dar o cuidado. curso. Eu juro que eu gelei quando quando você falou. Sabe por que eu faço isso? Porque ele faz. Porque dar o curso, assim, pra quem nunca deu, né? Pode assustar no começo. No começo né? é difícil. Não, assusta, né? Porque você fala assim, eu vou começar a dar o curso a partir de hoje, né? Não. Tudo bem, a gente coisa faz gradual. programa na internet.
então. A gente faz programa na internet. Eu já estou dando aula, já vai fazer quase 30 anos, né? Então, é uma coisa que começou por acidente. Na minha vida, muitas das coisas que aconteceram foi muito por acaso, né? Nunca planejei nada, né? Nunca fui meio assim, vai acontecendo e deixa rolar, né? Mas eu trabalhava numa revista de moto que foi convidada a conhecer o curso de pilotagem do Fred Spencer, Sim. lá em Las Vegas, né? E da equipe de redação, o que tinha experiência com pilotagem fui eu lá fazer o curso. Quando eu fui fazer esse curso, Legal, hein? eu já tinha pilotado moto durante algum tempo, já tinha andado de RD, tudo, né? E eu descobri que eu não sabia absolutamente nada. Que eu era um prego com todas as características de prego que você pode imaginar. Então, assim, muita lenda que se falava, né? Que se fala até hoje. Freava com a moto deitada. Um monte de coisa, né? Usar o freio. Não se pode usar freio traseiro em pista porque você vai cair, capotado. Aí, um cara que foi campeão mundial 3 vezes não pode ensinar errado, né? Não. Não dá. Sendo que 2 vezes no mesmo ano, né? Então, o cara, assim, não é um Monstro. cara... Então, assim, não vai falar que vai falar que o cara tá errado, né? Pelo amor de Deus, né? Então, quando eu voltei de lá, as pessoas me perguntavam, né? E aí, né? O que você aprendeu? Eu aprendi que eu não sabia nada, né? Só sei que nada sei, né? Voltei filosófico de lá. E coincidiu de que nessa época, um grande amigo meu lá de Natal, ele trabalhava numa concessionária, a Kawasaki, que começou a vender as Ninja. E aí começou a chegar as ZX-7R, ZX-7, que são motos muito difíceis de pilotar para uma pessoa que não tem vivência, né? E começou a dar acidente. E ele falou, ó, cada cara que cai aqui, eu perco a venda de 5 motos. Porque eu disse que patroa faz com que os outros deixem de comprar ou venda a que tem, né? Então, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu peguei e falei assim, olha... Interessante essa estatística, né? De perder 5 vendas. Aí eu falei assim, pô, a gente pode fazer, o que eu posso fazer? Eu posso fazer... Ele falou assim, você não acabou de vir dos Estados Unidos? Você não fez um curso lá? Eu falei, fiz. Você não quer fazer esse curso, dar esse curso aqui em Natal, né? Puta, que legal. Assim, dar o curso em Natal é bom que ninguém me conhece, né? Então, Pelo menos é um lugar paradisíaco, né? Aí ele... Nossa, como vocês são idiotas. Ele fechou o campus da faculdade e nós fizemos essa experiência lá, né? Que legal. A experiência foi tão boa, cara, tão boa, que quando eu cheguei em São Paulo, a gente continuou aqui. Eu cheguei a fazer Interlagos muito tempo. Aí esse curso, ele ficou muito tempo, né, em atividade. Isso é um curso de... O Cauê tá morrendo ali. O curso de velocidade. Tá andar animado com moto, tá animado com a ideia de dar o curso. Ele gostou. Ele vai dar um curso também. Isso nós estamos falando de pilotagem esportiva. Pilotagem esportiva, isso. Então, o primeiro foco foi pilotagem esportiva, porque a moto esportiva começou a exigir uma pilotagem mais, como diz o italiano, empenhativa, né? Mais exigente, né? Sim. Uma pilotagem mais séria, né? Então, mais comprometida mesmo. Mais comprometida. Então, assim, primeiro assim, começou os caras que usar equipamento que não valia nada. Começaram a ir para a estrada tipo Morungaba, que tem muita curva. E aí começou. E aí o cara acidente. cai, né? Cai e se arrebenta. Ele faz um traçado, aí o cara da frente diminui a velocidade, ele freia com a moto deitada. Sim, Tem uma sucessão de cagadas, né? Não entende como é que funciona pneu, não entende sobre aquecimento de pneu, não entende nada, né? Então, muito erro vem de assistir corrida, né? Então o cara vai para Interlagos e vê que o piloto lá está usando um pneu Pirelli Super Mega Hyper Blaster. Ele compra aquele pneu para pôr numa moto de rua. Só que ele esquece que na pista não funciona. É outro asfalto, é outra condição e é outro piloto que está em cima, né? E se chover, ele para no box e coloca um pneu que tem muito mais cravo. Aí o cara sai pra rua com o pneu daquele, chove e cai. Pega uma garoinha, não acerta a calhona. Então, o curso foi mais voltado para esse público. Tá. Depois de um tempo, a gente percebeu que os outros, né, começou também a ter necessidade de outras categorias, Big Trail, Naked, e até Custom. A gente deu aula para muita pessoa. E você dá curso básico também, não dá? Então, aí chegou uma hora que esse curso esportivo começou a ficar um pouco saturado. Assim, começou a surgir muitos, né? E
para manter ele, que é um curso caro, né? Que eu fazia lá no ECPA, lá em Piracicaba, que você conhece bem. Para manter Andar ele... de moto super esportiva no CPA é legal. No autódromo lá é bem legal, porque é largo, tudo. E eu precisaria ter uma cota de patrocínio muito grande. Uhum. E no começo eu tive bastante patrocínio, mas chegou uma hora que eu falei, mas quer saber, tá difícil manter. Não preciso mais fazer isso. E aí coincidiu de um fabricante de equipamento de roupa para moto, ele alugou um espaço num shopping na Zona Sul e ele falou, eu tô com uma ideia de fazer um curso voltado para iniciante. Quem que é? Iniciante, bem, o Ronaldo da HLX, né? Uhum. Aí ele falou assim, pô, o que você acha? Eu falei assim, cara, ele queria né, fazer o curso. Eu tenho todo o material que você quiser, ele é professor de educação física, né, você pode desenvolver, né, não sei o quê. Ele falou, não, você não está entendendo, eu quero que você faça. Justo. Aí nós começamos, essa experiência foi assim, deu muito certo e estamos até hoje, isso já tem 8 anos. Caramba, que legal. É no Shopping D. Agora é no Shopping D. Que demais. E então a gente E tem. como faz para fazer esse curso, para quem quiser, para quem está assistindo a gente e quer saber? A gente Tem um site, alguma coisa assim? Tem o meu site está meio caidinho lá, meio fraquinho, mas assim, se entrar no Google e pesquisar curso Abtrans com B mudo, né? Abtrans. Abtrans. Aí me acha lá. Ou então pelo Instagram mesmo, Tite Simões Oficial. Que Isso, me acha lá. o link está aí embaixo. Tite Simões Oficial. Tá na Tem descrição. um Tite que não é oficial, que é aquele da seleção, né? Que levou o Daniel Alves. Aquele que levou o Daniel Alves. Que levou o Neymar, que eu jamais teria levado também, porque a seleção é minha, eu levo quem eu quiser, né? Então, Justo. Mas o Neymar não dá pra... teria levado o Gabigol. Teria levado o Gabigol. E teria levado o lateral do Palmeiras, em vez de levar... Bom, tudo bem. Também. Teria Também. levado Cara, Dario Maravilha. Este episódio vai ao ar depois da estreia da seleção na Copa do Mundo. Eu espero muito que o Daniel Alves não tenha entrado e feito 4 gols num jogo. Senão a gente vai parecer idiotas. Aliás, nós não, todo o Brasil vai parecer idiota. Pois é. Olha, eu apesar de meu pai foi jogador de futebol, né? E o meu apelido Tite vem de um jogador de futebol. Eu não sou muito assim, apaixonado por futebol, né? Eu sou um corintiano muito sem vergonha, assim, né? Não frequento muito, não vou não. Eu também sou muito Copa sem do vergonha. Mundo é um momento que eu paro para assistir o futebol. Que eu dedico toda a minha atenção até para assistir. Não vai ter bolão da Copa esse ano? Do automotor? Tem que ter, né? Mas eu gosto muito assim... Eu gosto de jogos assim, tipo Burkina Faso versus Etiópia, sabe assim? Sim, que é aquele jogo que você não conhece ninguém, você não sabe qual vai ser o resultado mesmo. Aí tá 8-0 para um, e você apostou no outro. E qualquer coisa que aconteça é legal. Né? Não tem... Exato. O duro é acontecer alguma coisa legal no Burkina Faso. Mas eu gosto de futebol. Eu gosto bastante de futebol. Então a Copa do Mundo pra mim é assim. Deixa eu só falar uma coisa que talvez te deixe triste. Burkina Faso não foi pra Copa. Quem? Burkina Faso não foi pra Copa. Talvez você fique triste com isso, mas eles não estão na Copa. Né? Mas acho que não estiveram. Tem um papel social muito importante no futebol. Tem. O Brasil para, né? Aí não adianta, eu não tenho o que falar. Eu sou geração tricampeão mundial, né? Copa de 70. Pois é. Então, a Copa de 70 eu lembro dos jogos, cara. Eu lembro da escalação. Porque eu era criança, né? Tinha álbum de figurinha, tinha a seleção de botão, sabe? A gente jogava botão, né? Então, foi muito marcante. Mas, assim, aí, a partir daí, o futebol foi ficando... a gente é da geração 94-2002, né? Também uma coisa que era uma geração bem legal. Outro futebol, outro tipo de eu sou da futebol, seleção, eu sou da época que eu sofri com 86, eu sofri com 90, com o gol do Canidia. E depois, eu não me lembro da Copa de 86. A de 86 a gente perdeu para a França. Tem uma história boa maravilhoso. Da Copa de... E aí em 94 nós ganhamos. Aquela Copa do Mundo acho que foi de 82. Foi de 82? Foi, nós tomamos 2 gols do Paulo Rossi. Não foi de 82 então. Foi uma que o Brasil foi eliminado pela França, foi de 86, né? 86, isso é. A de 86 tem uma história muito legal, porque a Honda lançou a CBX 750, aquela primeira com aro 16 na frente, né? Sim. E eu tava louco pra pegar essa moto pra testar, né? Porque imagina, a primeira 750 nacional, toda cheia de trique-trique, tinha até um sistema que chamava track mesmo, né?
E eu queria pegar essa moto, pegar a estrada e andar, né? Queria Desceu o andar. pau. Aí eu esperei um jogo do Brasil, que era à tarde, né? O jogo, essa Copa, os jogos eram à tardezinha, tipo meio-dia, 1h. Foi México, né? Não, não lembro onde 86 foi. foi México. Foi México, Aí eu peguei e resolvi ir pra Brasília. Que é logo ali, né? Parece os rolês do Celso Miranda. Eu vou ali. Ele foi pra Goiânia. Mas acho que eu vou pra Brasília, né? Porque eu queria andar muito com a moto, porque a moto era espetacular, né? Aí, eu saí de manhã, ainda não tinha começado o jogo. À medida que foi chegando o horário do jogo, a estrada foi começando a esvaziar. Foi Que ficando delícia. vazia. Eu falei, agora vai ficar legal. Durante os 90 minutos do jogo, cara, não tinha caminhão, não tinha carro, não tinha nada. E eu, Todo mundo parado vendo o jogo. 200 por hora, 230 por hora na estrada, só loqueando, né? Aí teve prorrogação, teve lá disputa de pênalti, cara coroa, joquem-pô, né? Eu sei que o jogo terminou às 6 da tarde, sei lá o quê, né? Quando terminou, eu percebi, eu fiquei sabendo que o Brasil perdeu pelo humor dos caras que estavam na estrada. Puta, aí é Que eu perigoso. falei assim, Aí eu falei, puta que faltava pouco pra chegar, né? Já tava escurecendo, eu falei, cara, acho que aí eu parei antes de Goiânia, naquela cidadezinha, sei lá, Planaltina de Goiás, sei lá como é que chama lá, e dormi, parei num posto, falei, vou parar aqui, porque daqui pra frente o povo tá encachaçado e emputecido. Que é o pior, né? O pior tipo de encaixaçado é o encaixaçado emputecido. E corno, né? Então tem o corno. O corno é pior, tem, né? Porque ele quer se vingar. dele, né? Encaixaçado, emputecido e couro não é pior. É pior, então. Cara, Então, mas é... então você hoje não faz nada tirando o anuário. E o anuário você faz Não. o que especificamente no anuário hoje? Eu, além Só um da... minuto, você quer outra? Não, tá bom. Legal. Quer água, alguma Não. coisa? Tá bom, Não. tá legal. Eu faço a parte de edição de texto, né? Então, alguns textos que eu edito, a maioria, alguns não, todos, né? Tá. É, Você corrige todos a os parte- erros de ortografia do Thiago Mendonça, do Flávio Gomes. cara, o Thiago Mendonça, eu voto para que ele escreva o anuário inteiro. Eu já falei isso para ele. Falei assim, ó, eu quero que você escreva o anuário inteiro. E se você não quiser, a gente vai ter que fazer isso compulsoriamente. Porque Obriga. o que não me dá trabalho nenhum, cara. Obriga. O único trabalho que eu tenho é ficar acordado lendo, né? Porque não tem. Aí já fizemos o momento. Isso se você não botar o computador pra ler pra você, né? Porque hoje em dia vai tem chegar essas um momento. porra. Você bota o computador pra aí ler. agora tá na fase dos faço os textos das motos, né? Das Sim, Moto E, MotoGP e os fechamentos, né? Texto, legenda, olho, essas coisas. Mas você ainda testa a moto, pega a moto pra testar? Ou... Então, hoje em dia, algumas fábricas ainda lembram que eu sou jornalista. Aí Porque eu algumas colaboro te com 2 sites também, né? Assim, então, quais É. são os sites? tem um chamado Moto Moto U. e o outro é o Alto Papo, do Sim. nosso amigo Sim. Boris, né? Boris. Uhum. Felder. Boris Mas é Felder. muito bissexto, assim, sabe? Porque assim, eu não pego mais moto para testar na rua, assim. Vou pegar uma Ducati para ir até Santos e fazer uma matéria. Eu não faço mais isso, porque a gente tá vivendo, assim, eu fui assaltado a mão armada 6 vezes. Nossa senhora. E levaram motona. Você Tudo tem uma motona. rondona, né? Que você não usa. Não tenho mais. Não tem mais? Vendi, não tenho não. Hoje eu tô andando de CGzinha, cara. CGzinha, e ainda eu disfarço ela para parecer motoboy, né? Tem uma jaqueta California Racing, que é pra ficar, né? Mano. Outro dia parei no farol, o cara me deu uma geleia de mocotó. Falei, mano, tá aí, ó, tá com fome? Tô com fome. Pô, pega aí, mano, come aí, meu. Não trabalha de barriga vazia, não. Falei, obrigado, mano. Falou, valeu. Tá, beleza. Escuta, você que vamos tocar nesse assunto, que eu sei que existe uma briga Pronto. aqui em São Paulo É. entre motoboys e motoristas. Não, motoboy. Motoboys e motoristas. O que porque assim, né, a parte mais frágil é quem tá em cima da moto, Sim. né? E todo dia morre motoboy. Segundo trânsito o de São CT, Paulo. morre 1,5 por dia, né? Como eu nunca vi ninguém morrer pela metade, então assim, ou é 1 ou é 2. Né? Né? Pois é. Ó, tem um cara meio morto ali no chão. Né? Pois é. Daqui pra cima ele funciona. É. Agora não. Você acha que pode ser alguma coisa, você que já viveu os dois mundos, mais do que você entender de moto eu não conheço,
Você acha que alguma coisa pode ser feita para melhorar esse convívio? Pô, pode, claro que pode. Pode. O que você acha Pode, que é tem primordial pra um isso? monte de coisa, assim, eu participo de vários fóruns de trânsito, né? Aham. Assim, como eu já escrevo sobre moto, sou considerado um especialista de moto já há 40 anos. Sim. Então é só. Então, às vezes, algumas entidades, né, tipo a Braciclo, a própria prefeitura, o governo Preto do Velho. estado, eles organizam fóruns de trânsito, né? E eu acabo participando deles com algumas sugestões, algumas ideias, né? Existem várias sugestões para dar. Só que ela esbarra num problema que é basilar, né? Que é o problema da baixíssima qualidade do ser humano. Uhum. Né? Nós estamos vivendo uma era agora Baixíssima qualidade do ser humano. então, a gente infelizmente, a comparação que eu faço, mas tenta imaginar a seguinte situação. Lembra da escola, quando a gente estava na escola, nos primeiro grau, vai? Sim. Né? Lancheirinha, tudo bonitinho para ir para a escola. Aí, por alguma razão, a professora precisa sair da sala para ir conversar com a diretora. O que acontecia com a sua sala de aula? Pô, Ficava era uma todo mundo zona. sentado quietinho? Não. Ou virava uma guerra que nego querendo matar o outro, Virava Era esganar? zona. Então, De por papel quê? molhado. Porque não tem fiscalização. Então, a partir do momento que a autoridade saiu, virou aquela desordem. O que acontece com os motoboys e os motoentregadores, né, hoje, é que não tem mais a presença da professora. Não tem mais. Assim, eles ignoram todo e qualquer tipo de autoridade. Porque a autoridade permitiu isso. Então, assim, a gente tem conceitualmente uma diferença entre Isso educação não todos, né? e ética, né? Uhum. Educação é aquilo que você faz quando você está sendo vigiado. E ética é aquilo que você faz quando ninguém Por está vendo. princípio. Então, assim, eu sempre fui um aluno muito nerd, né? Nerd e bonzinho, né? Então, quando a professora saía da sala, eu era o que ficava quietinho, assim, esperando ela voltar, sabe? Duvido. Então, É. então, assim, essa característica de você ser uma pessoa boa, independentemente de estar sendo vigiado, sumiu, desapareceu, não tem mais isso. Então, uma das brigas que a gente tem no trânsito, por exemplo, é o uso de película escura nos carros. Porque o uso de película escura nos carros, no amanhecer e no entardecer, ele perde muita acuidade visual. Aham. Isso é inegável, né? Sim, sim. E você pega as estatísticas de acidente, de atropelamento e acidente com moto, acontecem no amanhecer e no entardecer. Então existe uma relação direta com isso, né? Só que a gente não consegue impedir o uso da película solar, porque a Segurança Pública de São Paulo recomenda o uso dela. Então a gente fica num mundo que você não sabe para onde correr, né? Mas o que aconteceu em São Paulo, né? Assim, antes da pandemia, a gente tinha um número aproximado de 250 mil motofretistas em São Paulo. Durante a pandemia e agora, esse número saltou para 400 mil. Caramba. Ou seja, quase dobrou. Em função da necessidade que as pessoas demandaram mais entrega de produto Sim. e de uma realidade que foi a demissão de pessoas que tinham uma função primária, né? Sim. Então, alguém que perdeu o emprego, que não consegue passar uma entrevista de RH, ou que não tem qualificação, né, não tem formação acadêmica, Sim. a solução é comprar uma moto e trabalhar de entregador. Sim. Né? Então, e aí, somado a isso, a pressão que os aplicativos exercem sobre a remuneração por entrega, que é uma coisa que tinha que ser proibida, né, faz com que ele transforme o acelerador num sistema binário, né? Só tem on e off. Né? Não tem meio termo. Então, assim, o cara é pressionado a correr. Não é porque assim, mas tem um componente de loucura, tem. Né? Eu acho Mas que deve o- viciar mas nessa, o Lipe- nessa sensação Mas de... o Lipe falou uma coisa importante, tá? Não são todos. Então, o que acontece? Tem mais mau motociclista do que bom motociclista? Não, claro que não. Mas é que Não tem. o que se destaca é o cara que tá Sim, sendo que assim, um mal. quando eu passo do lado de um motorista, ele nem percebe. Mas Quando o cara passa causando, enchendo o saco, ele percebe. Então, a impressão que dá é que tem mais maus motociclistas, né? É. Mas, infelizmente, é uma junção de um monte de pequenos erros Uhum. conjunturais, né? Eu tenho uma definição ótima que eu falo o seguinte:
São Paulo, a administração pública em São Paulo, ela só entra com uma tentativa de controle depois que já se estabeleceu o caos. Ela não é capaz de pensar com mas eu acho que prevenção. isso é cultura brasileira. A gente não faz nada preventivo, Não, a gente não faz é, para... porque se você visita cidades no interior, elas pensaram nessa situação. Elas pensaram na ciclovia, pensaram em faixa de pedestre. Mas será que eles não pensaram porque eles viram aqui o que aconteceu aqui e aí você consegue... Também São porque Paulo é porque espelho. normalmente aqui acontece tudo muito mais rápido. Então assim, eu vindo pra cá hoje, um baita de um trânsito no corredor norte-sul lá, eu venho na minha tocadinha, né, de tiozinho cansado, né? Você veio pela 23. Vem pela 23, venho tranquilo, pá, o motoboy passa por mim a 90 por hora no corredor. Não tem como isso dar certo. Não, mas Não. isso. Não Tá tem. todo mundo parado. Aí, assim, eu já fiz várias matérias e vários testes, né, de medição de velocidade média de moto no trânsito, né? Aham. Então, assim, a gente fez umas experiências, algumas simulações, que assim, na hora que o trânsito tá bem cagado de arara mesmo, aquele trânsito que tá insuportável, a média horária de um automóvel em São Paulo chega a ser 8 km por hora. Uhum. Porra, bicho, 8 km por É uma hora. merda. É Se por você- isso que nenhum carro é econômico em São Se Paulo. você montar numa leitoa, você chega antes. Exato. Né? É isso mesmo. Você consegue. Ele imaginou a cena, né? Você andando, uma leitoa no meio dos carros ali, né? Opa, dá licença. Né? Então, Voltamos a Peppa Pig. voltamos a Peppa Pig. Então, assim, o ônibus, a média horária é um pouquinho maior se tiver corredor, né? Aí você pega uma moto nas mesmas condições, no mesmo horário, tudo, ela faz média horária de 21, 22 km por hora. Sim. Ou seja, ela já é 2, 3, 4 vezes mais rápido do que um carro sem precisar correr. Só que o cara que está em cima da moto, ele não estudou, né? Ele não conhece o conceito de velocidade média. Né? Delta S sobre delta T, né? Não, e aí isso gera uma coisa, desculpa te interromper, mas é uma coisa que eu e o Paulo, a gente sempre fala sobre isso. O cara que está em cima da moto, ele não percebe que se ele andar normal, ele vai fazer 7 entregas na noite. E se ele andar que nem um idiota arriscando a vida dele em todas as entregas, ele vai fazer 8. Não, faz as mesmas 7. É mesmo? Faz as mesmas 7. Então, eu Então, falei, é isso que o cara vai, ele tá correndo e se arriscando desse jeito por causa de R$10, sei lá, qualquer coisa que seja. Lipe, a gente fez testes com acelerômetros e a gente detectou que a diferença entre andar comportado, obedecendo os limites de velocidade, respeitando o farol, etc., e a diferença de andar feito um porra louca, doente mental, num percurso de 14 quilômetros, Que é bastante. que é bastante, longo. pegando trechos Não tem nenhuma bem... entrega de 14 km. A diferença de tempo do bonzinho pro marvado é de 3 minutos. Então, É isso que eu tô falando. é o 3 tempo minutos, de um cliente que ele demorou fica para descer esperando, pra ele pegar. fica esperando o cara abrir a porta para ele. Então, assim, ele não entrega, ele não faz uma entrega a mais. Porque a gente, nessas simulações, a gente percebeu que a diferença entre andar normal e andar feito um retardado, na velocidade média, isso não altera nem 2 casas decimais. É, sabe? lógico que não. Então, aquela velocidade média de 21,30 km por hora que ele ia fazer, ele vai fazer 21,32. Não mudou nada. Nada. Porque o retardado... O risco que ele correu É. foi bizarro. Olha, essa situação que eu falei hoje, né? Que o cara, pô, esse cara me deixou impressionado, porque ele passou por mim a uns 90 por hora mesmo. Só que o trânsito estava parado, velho. A 90 por hora, uma moto dessa não consegue parar em menos de 50 metros. Nem a Não, pau. e se ele acerta num carro, vira pastel. Não, vira pastel, é. Então eu fiquei pensando, quando ele passou, eu fiquei pensando assim, pô, será que esse cara tem noção do que... Aí lá Não na tem. frente deu uma encalacradinha de leve, assim, daqui a pouco eu tô atrás dele de novo. Quer dizer, aquele conceito da velocidade média. Não adianta eu correr aqui E lá na se frente eu parar. porque eu vou fazer a mesma... Então, aí, assim, a gente teve a solução da faixa azul, que por incrível que pareça, eu falei isso uns 8 anos atrás, num fórum de trânsito, me chamaram de louco. funcionando. Né? Desculpa, você não acha que a faixa azul deveria ser à direita e não à esquerda? Não, então, já fizeram várias experiências, aquele lugar é o melhor mesmo. É, É mesmo, é. porque na minha cabeça de leigo, eu olho aquilo e falo, cara, para eles saírem, por exemplo, na 23 de maio tem a faixa azul, né? Para eles saírem para qualquer saída que eles precisem sair, Tem que atravessar tem que toda a atravessar estrada. tudo. Então, Se mas fosse aí à direita, não tem problema. Isso aí não é problema.
A faixa azul, a garantia da faixa azul é fazer com que os motoristas saibam de onde vem a moto. Uhum. Porque sem ela, a moto vem da esquerda, da direita, de cima, de baixo, de Isso, dentro, do porta-mala, do porta-luva. As motos aqui em São Paulo parecem gremlin, né? Ela brota assim, isso. se chover, começa a nascer moto pra tudo que é lado. Então, assim, o objetivo é fazer com que as pessoas, com que todos os atores do trânsito saibam aonde está a moto. Aquele lá. é o espaço dela. Interessante. Então, e funcionou muito bem. Já funcionava em outros lugares que fizeram essa experiência e agora parece que vai aumentar, né, a quantidade. Mas sim, isso é uma solução. Só que não adianta ter a faixa azul sem controlar a velocidade do cara. Né? Então, E não dá pra botar um radar na faixa azul? Dá, eu dei essa receita pros caras do CT. Por isso que eu tava falando, 8 anos Porque os atrás. caras tampam a placa, bota corrente na isso frente. Isso é fácil de fiscalizar. Se você tá vendo, se você viu, se eu vi, por que eles não conseguem ver? Por que a fiscalização não consegue ver? Então a gente volta para a professora que sai da sala de aula. Não adianta você fazer a coisa legal pro motociclista se você não tem fiscalização, cara. Sim. Sem fiscalização não dá. É que a gente tem, assim, novamente, né? Ideia, desculpa te cortar, mas é só para aproveitar esse pensamento. A gente tem a ideia de leigo, pelo menos eu tenho a ideia de leigo, que a grande maioria desses profissionais, não sei se isso é verdade, tá? Que a grande maioria desses profissionais compram motos bem baratas, sem documentação nenhuma, Tem de e tudo. que mesmo que tenha uma fiscalização, vai pegar a moto dele, que ele já comprou muito barata, ele vai comprar outra moto, que também não tem a mesma documentação certa. Isso é o que acontece ou não? Não. Felizmente isso é uma minoria assim, bem pouca mesmo, graças a Deus, né? Mas acontece. Acontece, mas é bem pouco mesmo. É o que eles chamam de moto para rodar. Né? Então, assim, tem o carro para rodar também. O cara compra a moto para rodar. Então ele vai rodando até a hora que a polícia pegou, tchau, um abraço, né? Agora isso assim, aí já é uma questão de segurança pública, né? Então tem que ir na raiz de, por que está acontecendo isso, sabe? Por que o cara faz isso? E pegar e fiscalizar e meter fiscalização em cima, cara. Sim, mas sim. isso é pouca coisa, porque... Então aí a fiscalização realmente faria efeito. A gente não... como vocês estão de carro, vocês não percebem, mas assim, tem muito comando de moto, sim. Tem muito. Não, eu vejo. Vira e mexe, assim, é que como eu já sou tiozinho, né? Quando chega no comando, assim, os caras me mandam embora, né? Mas às vezes me param direto, para assim. O cara sorteia quando eu tiro o capacete e fala, esse vovozinho aí, né? Mas você sabe, assim, eu ando muito em São Paulo, andava mais do que hoje, porque eu tenho outro trabalho, né? Que é em obra, e eu rodava São Paulo inteira. Nossa. Literalmente. De carro? De carro. Ave Maria. Eu tinha mês que eu andava 2.000 quilômetros dentro de São Paulo em um mês. Que isso, cara? Sério? Pois é, porque eu visitava obra em São Paulo inteira. Então, assim, Ué, a gente começa... Primeiro Por que que você algumas... nunca comprou uma moto, cara? É porque eu não... Exatamente por rodar muito em São Paulo e ver o que os motoristas fazem também. Porque, assim, muito motorista tá só no celular. Ah, isso é um problema. Ah, sim. Entendeu? Passa farol vermelho, passa farol vermelho, enfim, vira não sem dar respeita. seta, E se eu tô numa moto, isso. eu tô fazendo tudo certo, um cara desse me atropela, quem morre sou eu e não o cara. Pra quem tá começando, isso é realmente um grave. Então eu não sinto segurança numa moto em São Paulo para usar no dia a dia. Eu já entrei naquele estágio de criar anticorpos, né? Não. Então, ok, você já acostumou. Já consigo prever, porque assim, a gente... Não, a isso, moto, ele prevê você o que vai acontecer. Ele sabe a o que o moto, cara vai você fazer. tem que trabalhar com o conceito muito da prevenção, né? Então, a gente consegue, depois de um certo tempo de experiência, você consegue até saber qual carro que está no celular. Qual motorista que está usando o celular. Ah, claro. Porque ele dá alguns sinais, né? Sim, vai tirando Então, o pé, tira o pé, vai abaixando. Começa a comer Começa faixa e perde Bacana, concentração. legal. Então, assim, tudo isso a gente vai criando anticorpos, né? Você vai aprendendo. Mas é fato que, assim, que quando eu comecei a andar de moto, lá em 72, a gente tinha um problema diferente, né? Que era a falta de intimidade com o veículo moto, os motoristas, né? Porque não tinha, né? A fábrica de moto no Brasil começou em 76. Até 1990, vendia-se 60 mil, 80 mil motos por ano. Hoje a gente vende
120 mil motos por mês. Nossa senhora. Então Então a outro planeta. gente tem hoje uma realidade em São Paulo Chinesa. que se você, qualquer casa que você entrar em São Paulo, escolher uma casa randomicamente, entrar lá, naquela casa alguém daquela família tem moto ou tem alguém da família que tem moto. Então a moto entrou na vida das pessoas. Sim. E a partir do momento que ela entrou na vida das pessoas, os motoristas passaram a observar a moto. Coisa que na minha época não tinha. Entendi. A gente era o corpo estranho no trânsito, né? Sim. Hoje não, hoje nós estamos incorporados no trânsito. Aham. Então isso melhorou esse aspecto de poder ver. Agora, isso aqui, o celular, é uma batalha perdida. Isso aí, assim, a gente nunca mais vai conseguir fazer com que o motorista deixe de usar o celular enquanto dirige. Esquece, não tem mais fim. Eu não uso. Película escura, não tem mais fim. Isso não tem mais volta. Agora eu vi um material, que é um material que não sei nem se vocês já viram, que é uma película que de fora para dentro ela é bem escura, mas Sim, de dentro pra para fora fora é ela normal. é um vidro Translúcido. translúcido, né? É 3M, Eu vi isso no Piauí, cara. né? É 3M, né? É 3 E eu fiquei besta, porque quando Mas eu é que entrei, é cara. quando eu entrei no carro, eu não percebi que tinha película. Quando nós paramos, que eu desci do carro, que eu voltei, eu falei assim, não, esse aqui não é o carro que nós viemos. Eu falei, não, mas não é, o carro que a gente veio não tinha película. Eu falei, não, é esse aqui. Só que ela era assim, cara, era preta por fora. É isso. Não, tem umas inclusive que são tipo esfumaçadas, assim, é meio cinza. Ah, E aí de fora pra dentro você vê um cinza meio espelhado. Parece um vidro de óculos, vai sei, dizer assim, sei. escuro. Só que de dentro é tipo, Normal. tem 10% de perda de Então, porque ótica. a função da película, né, quando ela surgiu, era para evitar a incidência de raio solar no rosto dos motoristas. Sim, Né? Principalmente os motoristas de caminhão, né? Que eles estavam tendo câncer de pele em função Sim. da exposição ao Inclusive sol, porque né? a área envidraçada dos carros era muito maior. Dos Era caminhões muito maior, é. Então isso é uma outra coisa que piorou para nós de moto, né? É. Porque Os carros. diminuiu a área envidraçada, então eu não consigo mais enxergar através do carro. Sim. Porque na época da Variant, da Belina, né? Sim, você Os enxergava carros, melhor. a gente atrás de um carro conseguia ver o que tinha lá na frente. Os carros também. Fizeram E mais o fato de baixos, ser né? SUV. Então, É, aí quando agora tá- com o a fato de ser SUV popularização, muda também, né? popularização do SUV. jipinho de Barbie, né? a gente não enxerga e quando o carro não é baixo, ele tem película. Então a gente fica sempre naquela de e agora, o que tem na frente desse carro? Aham. E você ainda tem a Ranger? A Ranger não, cara, vendi a Ranger. Tá sem carro nenhum. Não, eu Agora. tô com o meu Escort. Com o Ah, não, Escort. eu tenho o meu Super Renault Twingo, né, cara? Ah, bom. Eu sou um colecionador, Twingo- bicho, É, tá brincando. Eu sou um puta de um colecionador. Eu sou um cara exótico. O Twingo ele é um pouquinho mais rodado, ele tem 45 mil quilômetros. Meu Deus, Que ano ele é? 2000. que legal. É 1.08 1.0, válvulas. 1.0 é. Esse Sensacional. carro é fantástico. cor é? Preto. Preto? Esse carro é Tem ar? fantástico. Tem, pô, funciona tudo. Tem ar, trava elétrica. Pô, tudo. legal, hein? Não, e ele é um carro assim. Se vocês tivessem noção do que cabe dentro desse carro. Eu sei. E você sabe que ele vira uma cama, você Sim, sabe. pô, uma cama pro Nelson Ned, né? Não, mas vira uma cama. Vira uma cama. Nossa, média. Fui buscar longe essa agora. Foi longe. Ele assistiu o seriado do Silvio Santos. aí- Aliás, é bom. É bom assistir É bom. também. Cara, eu fiz eu não fiz uma ponta, mas eu fiz um dublê pra um cara nesse seriado aí. Ah, cara é? que aparece de moto, uma vez uma 750, uma hora Ah, lá. é? É. O... Eu fiz o dublê dele. Eu nem lembro quem que é. Stanislau. Ah, Uma hora que ele para na hípica ali, não é? É, Na isso, hípica, uma 700 uma exatamente. 750 fora ou uma É, 550 750 Uma fora. branca. É. Não, é azul, não é? É azul. Azul? É. eu não lembro. É, porque eu assisti anteontem esse episódio. Ah, é? Então. Que eu não a hora que sabia. ele vai falar com o General Figueiredo. E eu não do Silvio sabia o Santos. que era, porque Aí. era sigilo, né? Sigiloso. Então eu não sabia que era uma série. Não sabia nada. Ah, entendi. Eu não fiquei sabendo de nada. Eu só fiquei sabendo agora que eu Que vi lançou. Que lançou. Que legal. É, eu não legal. sabia nem do que se tratava, sabe? Eu tive uma noção porque que no camarim eu vi algumas pessoas vestidas, né? Aham. Então eu falei, nossa, que coisa engraçada, meio anos 60, meio anos 70, né? Que demais. Que demais. Legal. Muito bom, muito bom. Ó, o Pergunta. Cauê quer fazer uma pergunta. Fala aí, Cauê. Nessas estatísticas de moto que você colocou e tal, você considera scooter e essas elétricas que estão rolando que não tem nem placa e a galera
Peraí, pergunta. deixa eu fazer a pergunta no microfone para as pessoas saberem o que ele está falando. Ele perguntou sobre as scooters e sobre as motos, aquelas scooters elétricas e as motinhos elétricas e patinetes elétricos, teoricamente entra nisso também, que não tem placa e se isso é considerado E andam em ruas nessas normais. estatísticas, porque elas andam em Na ruas rua. normais. Sim, a gente vê aquelas que nem a gente andou na Electra aquela vez, Sim, os caras sim. andam na rua normalmente. Na Já, verdade, elas têm que ter placa sim. É? Agora, pelo novo código do Denatran, né, pela nova resolução, elas é obrigado a ter carta e é obrigado a ter a placa. Puta, Então, pecado. assim, acabaram com a função da elétrica. Mas, assim, mais uma vez, né? Deixaram o caos se estabelecer E aí, para depois implantar o controle. Quando a autoridade pública, principalmente de trânsito, ela quer tentar implantar o controle, qual que é a forma mais fácil de resolver um problema difícil para eles? Proibir. Uhum. Proíbe. Tá tendo acidente de moto na marginal? não tem mais moto proíbe. na marginal. Proíbe moto na marginal. Só na pista local. Tá tendo muito assalto com motoqueiro porque tá na garupa? Proíbe andar de garupa. Sim. Sabe? É muito fácil você resolver proibindo, né? É uma Ao resolução invés de educar. de, assim, para isso eu não preciso de um administrador público, cara. Por que eu preciso de um cara, de um engenheiro de trânsito? Por que eu preciso? Não preciso nada disso. Mete um juiz lá, o cara mete uma caneta, tá proibido, a partir de amanhã tá proibido moto marrom, moto amarela, moto azul, não pode mais. Então, é sempre o rabo correndo atrás do cachorro, né? Porque Aham, assim, sim. é sempre assim. Agora, as elétricas em si, o produto elétrico em si, eu ainda considero que não é o momento de Ir pra rua. ter ele, de utilizar. Por quê? Nós temos no Brasil uma coisa que é extremamente vantajosa, que as motos já podem utilizar, que é o etanol, né? Pô? O etanol na moto é muito eficiente, demais até. Tá? Então, assim, Dá muita diferença de consumo, não é que nem no carro? muito pouca diferença, Ah, muito então tá. pouca. Então, assim, tanto que os motofretistas que tem moto mais antiguinha, passou tudo para álcool, cara. Os caras estão usando Tá. etanol direto, Tá. porque Aí, ele compensa mexe no demais. carburante, já era. Como é um veículo que já tem um consumo baixo e um produto que é mais barato, 25, 30% mais barato, e o cara roda 200 km por dia, então para eles faz diferença, sabe? Então, assim, o etanol é uma solução muito interessante e essas motos elétricas que a iFood está experimentando agora, que é a Volts, né? Ela ainda precisa um pouquinho mais de desenvolvimento, sabe? Tá. Ela ainda não está naquele padrão. Você assim. andou? Andei, não gostei. Ciclisticamente falando? Ciclisticamente falando e alguns probleminhas de projeto mesmo, sabe? Porque, assim, essas empresas, quando elas vão buscar produto na China, assim, a China tem de tudo. Uhum. Sim. Produtos ótimos Sim. Sim. e tem produtos que não servem nem para, né? Sim, tem de tudo. Tem de tudo. O que o empresário brasileiro vai atrás do quê? Preço. Do ótimo? Não. Ele vai... Quanto de dinheiro cabe no meu container, sabe? É. Então ele vai trazer o que tem lá, meu, de mais básico e simples que tiver. Então essa Volts, ela ainda precisaria ter muito desenvolvimento na parte ciclística, pensando principalmente em suspensão, freio, porque é muito chutado, cara. Parece que assim, sabe, quando falta engenheiro na história ali, Sei. sabe? Sei. Um pneu largo demais, não tem veículo elétrico. Esses scooters que tem um pneuzão dessa largura. Cara, é totalmente contramão do negócio. Se o veículo elétrico tem que ter eficiência energética, como é que você bota um arrasto daquele tamanho? Então, mas você já Porque viu um... aquilo você não já foi viu uns- feito pra... Aquilo, eu acho que o projeto daquilo é pra andar num condomínio. No condomínio. Você já viu aqueles que tem um tudo. pneu tipo de Não. avião? Então. Então, mas esse aí faz um pouco mais de sentido do que aquelas que tem o pneu largão, no meu sentido, É. no meu ver. Porque você tá andando com uma Superficial, faixa tá, pequena também não. no chão e outra, quando você inclina Olha. ela pra virar, ela vira no eixo, assim, um Então, negócio meio louco aquilo, né? Bom, a gente andou, sim. eu achei legal pra caralho. Dos veículos elétricos, o que eu considero mais eficiente do ponto de vista de aproveitamento energético é o monociclo. Ah, o sim. monociclo puta, é uma aí é sacada difícil de andar. genial. Deve ser legal Não, demais. eu de testei andar. já. É legal, é uma deve ser. delícia. Mas o risco, É de, rápido, o risco de né? morte é Então, grande. tem alguns muito rápido, mas mais uma vez, o brasileiro é um povo destinado a fazer merda, não é possível. Porque qual que é a função do Pra que nasceu o monociclo, né? Pra você o andar do ponto A pro monociclo- ponto B. Não, É o last mile, né? First mile, last mile, né?
Então, qual que é a função dele? É você pegar aí da sua casa até o ponto de ônibus, ou do ponto de trem, ou do metrô, sei lá o quê. Ele tem uma alcinha, você bota ele lá dentro, faz o percurso principal, Sim, chega sim. lá e vai para Só Eu pra você não testei andar. isso lá na editora. Eu fiz esse teste na editora lá, né? Cara, para isso, ele é o melhor veículo do mundo, cara. Porque ele tem uma eficiência energética, ele consome pouco, ele tem rendimento quilométrico, ele tem tudo de bom. O que o brasileiro faz? Pega Ele a mora lá marginal. na Zona Leste, pega um troço desse e vem trabalhar aqui no centro. Pô, é um doente mental, né, bicho? Não, você viu o vídeo do cara na Marginal? Com a Vi, cerveja? Com a garrafa na mão, né? Ele caiu, né? Então, tomou um rolo. aquilo ali Não sei nem acontece se tá porque Não, tá. o monociclo, ele tem um regenerador de energia, né? Aham. Então, que é através tanto da frenagem. Então, se sobrecarrega o sistema, ele começa a apitar. Começa a avisar. Por exemplo, você pega uma descida da Joaquim Eugênio de Lima, né? Tem 5 km de descida. Para descer, você vai freando. Então, você põe o corpo para trás e vai freando. Enquanto você está freando, ele está carregando energia, carregando a bateria. Vai chegar uma hora que ele vai falar para você, ó, tá I'm full. good. Né? Então você tem que parar, dar um tempinho e o cara continuou naquela velocidade, começou da supercharger, né? A bateria começou a supercarregar, começou a apitar, ele estava com fone de ouvido, não escutou, ele para. Ah, foi isso Ele que para, aconteceu? Eu achei que ele tivesse pegado um Não, buraco ali. Ele para, ele freia. Aí ele freia, o cara, ups! Cara, que maluquice, velho. Mas eu acho legal demais. Acho É. legal demais aqui. Eu prefiro a scooterzinha elétrica. Não, olha, Eu acho mais legal. Também acho bem legal. O monociclo ele vai se tornar uma solução inteligente para essa finalidade de ser uma coisa complementar a um modal de transporte, né? Aham. Ou Não pra para ser o principal, distâncias né? curtas. O cara tá né? achando que ele é Jetsons, né? Que ele vai sair de casa. Enlouqueceu, né, bicho? O cara pirou o cabeção. Mas é uma solução legal. Eu não aposto no elétrico, tanto carro quanto moto. É carro, não. Né? Não é que assim, você é um queimador de gasolina, você é... Não é Aham. por isso. É porque o mundo já começou a perceber que isso vai trazer uma outra consequência, né? Como disse César Urani, o carro elétrico já falhou 3 vezes. Essa vai ser a 4ª. Então. Na história do mundo. E ó, você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Sim. O cara compra o primeiro consegue carro carregar. elétrico, bacana. Como lá eles têm uma rotatividade muito grande, ele compra o segundo, tá? Mas não compra mais o terceiro. Não compra mais. Aí ele volta para combustão. É. Porque, pô, na teoria ele é lindo, né? Na teoria é tudo lindo. Vocês foram até Brasília com o troço lá. Pois é. Cara, mas é que eu acho que o carro elétrico, o carro, né, já tem um pouco mais de propriedade para falar. Eu acho que o carro elétrico existe hoje uma coisa que não existia nas outras 3 vezes que o carro elétrico deu errado, que é a total empenho das montadoras de colocar isso em prática. Então as montadoras isso, estão gastando dinheiro E a pressão, né? para colocar, porque é notório, todo mundo já sabe que o carro elétrico não é o salvador da pátria ambiental. Todo mundo já sabe disso. Mas as montadoras continuam insistindo que isso tem que acontecer. Eu tenho uma teoria que eu acho que nunca vai ser provada, se está certa ou se está errada, que é o carro elétrico a longo prazo. Nós vivemos uma era da indústria, da produção industrial, onde as margens são cada vez menores. O carro elétrico a longo prazo, as margens são bem gigantes, maiores. Bem maiores do que o carro a tem um combustão. interesse econômico muito grande por trás. né? Então, Claro. assim, eu acho É isso. que é isso. Entende? Agora, O motor a combustão, ele vai permanecer muito tempo ainda, porque... eu também acho. Mas assim, o automóvel, como a gente... Ainda mais com combustível sintético. Pô, aí... O automóvel, como a gente curte, né? Como a gente gosta, esses que estão aqui, né? Esses automóveis, isso vai ser objeto de coleção mesmo. Sim, já é, né? E o presidente da GM, numa coletiva uma vez, falou, trocentos anos atrás, não me lembro quando foi, André Bier. que o automóvel, ele está destinado a ser algo como é o cavalo hoje em dia. O Bob Lutz falou isso. Que é uma coisa assim, para você usar para tua curtição. Isso. Não é uma coisa para transportar. Você não usa um cavalo hoje para cruzar a cidade, né? Sim, sim. Já Mas falei, você tem, já falei. Mas você tem no Aras, você tem. Exato, Então, e é pô, isso. Ele vai ser a uma sacada- diversão.
A sacada do Kaká de colocar o nome de Aras Tuiuti, ele vem muito inspirado nisso, né? Que ele fala assim, pô, é um lugar que assim, você tratar o carro como se fosse uma coisa mesmo de Sim, curtição, Sim. não o mal necessário, né? Aham. Então Sim. você curtir o carro, Exato. sabe? Você ter, pô, vou num lugar onde eu posso andar com um V8 sem ninguém me encher o saco, Sim, sabe? sim. Não, é isso. Em compensação, já dentro desse cenário, a gente teve uma pandemia e aqui em São Paulo se vendeu carro e se tem muito mais carro hoje na rua porque as pessoas não querem entrar em transporte público, né? Então, aí cresceu a moto também, né? Também. A moto também. disparou muito, principalmente no público feminino. Hoje eu tenho 70% dos alunos mulheres. Caramba, que legal. Porque elas querem fugir do Nossa, eu tô há transporte tanto público. tempo a fazer o curso dele. É cara. verdade. Até o Elas Thiago querem- já fez. Elas querem fugir do transporte público não só pela a proximidade e o risco de contágio, mas por causa de assédio, né, cara? Né? Porque assim, é que Putz, nós somos isso, homens, a gente não vive isso, né? É Mas verdade. para uma mulher que pega metrô e ônibus todo dia, pô, é um pé no saco cada hora. Ah, deve ser. Sabe? Não, a Fica gente, encostando, Não, né? e bem- entrevistou porra, aqui é- a Gabi, que é criadora de um aplicativo chamado Ladies Drive, que é Ah, como se que fosse legal. um Uber, só que só pra mulher. Então, Porra, e ela teve que fazer isso porque ela sofreu um assédio, aí ela teve essa ideia. Quer dizer, É o que eu falo. É. A gente, como homem, a gente nunca nunca na vida vai parou entender. pra pensar em casa antes de colocar a roupa e falar, você tá muito sexy, né? cara, essa camiseta é melhor eu não colocar, porque isso pra pode você. ser que passem a mão na minha bunda no metrô. Não. E quando passa a mão na bunda, já é uma coisa, mas né, toma. Toma dedada, né? Né, Toma... o cara não toma- pousou na menina, no ombro da então, menina. tem no esses ônibus, escalabros, sabe? né? Porra, bicho. Escalado. Mas isso rola mesmo. Então, assim, é como assim, o que aconteceu com as mulheres nesse período, né? Elas mais mulheres procuraram o curso, e outra também porque não existe instrutora de motoescola. Existem instrutores homens, né? Uhum. É Você difícil. tem alguma instrutora ou não? Não, mas assim, nós não somos motoescola, né? Tá, não. Mas assim, Mas quando no uma curso. mulher quer se habilitar e ela vai numa autoescola, o cara que está dando aula para lá é um carcamano, um grosso, desgraçado, que também não tem nem um pouco de educação, de fineza, porque é uma atividade muito mal remunerada. Né? Então, assim, quem tá lá é o cara que, puta, se pagar um centavo a mais para ele, sai de lá amanhã. Ele odeia fazer aquilo, né? Então, quando chega alguém lá, uma mulher que para aprender, ele não tem paciência para ensinar, e se ela for bonita, o que acontece? Rola um assédio. Então, eu tenho casos lá de mulheres que desistiram de tirar a carta. Cara. Desistiram. Cara, que maluquice, né? E aí, às vezes, elas ligam para mim e falam assim, eu queria aprender a fazer a aula e tal, mas eu queria fazer com uma mulher, você tem uma instrutora, né? Eu falo assim, olha, a gente não tem instrutora, mas também nós não somos tão homem assim não, tá? Pode vir pra cá. A gente... Cara, você sabe que eu tirei minha habilitação com uma instrutora de direção. Olha que legal. Carro, né? É. Mas era uma mulher. E ela te assediou também? Não. Que é um cara bonito que nem Não, você assim? não. Ela era bonita também, mas ela não me assediou. Ela não me assediou. Vamos Loiro, parar de loiro. falar bobeira. Tite, 2 horas de conversa aqui, basicamente. passou tudo isso? É. Cara, é muito legal ter alguém que conte histórias como você. O teu livro é sensacional. Ainda tem pra vender? Não tem, esgotou. Agora virou só em sebo, você acha ele. Então, como chama? Qual é o nome? O mundo é uma roda. O Mundo é uma Roda. Bom, é um dos livros mais engraçados que eu já li. Ah, você Porque- tem o livro? Tenho, Me claro. empresta então, Lógico. por favor. A gente vai... Claro. Não, compra no sebo, porra. Tem um sebo aqui subindo Augusto aqui. Tem um do Ele- lado de casa também. eu vou mas lançar te a versão empresto, tem. hardcore agora. O meu tá autografado, amigo. Eu vou lançar a Você não versão pode me hardcore roubar. que vai se chamar O Mundo é uma Foda. Sensacional. Bom, então, infelizmente não tem o livro, mas se quiser fazer o curso, então tá aí embaixo o link do Instagram dele. Então, se você tiver afim de aprender a andar de moto do zero, curso para iniciante mesmo, esse é o cara. É comigo mesmo. Esse é o cara. Muito Tite, bom. muito obrigado pela tua presença aqui. Pô, eu que agradeço o Valeu convite. demais. Conversa boa, flui e passa rápido. Não, na verdade eu vim por causa do cachê, né? Mas então... A gente tá É pagando que em batata é que pra ele. acabou o nosso dinheiro, então a gente tem que terminar. Porque o Tite cobra por minuto. Tite, muito obrigado. De verdade, Eu que muito agradeço. bom. Obrigado pelo convite. Obrigado e obrigado também aqui, ó, The Garage, The thegarage.com.br, Garage. que E- tem essas...
E o backstage, né, que tá ali cuidando ali. do Ah, nosso- sim, Cauê, obrigado Cauê, pro Cauê Cauê. tá lá. Cauê Steinberg. Cauê tá lá. Cara, o Cauê é nosso sócio no canal, né? Ele é um cara que não gosta muito de botar a cara. Mas ele aparece bem, com né? as Porque é feio pra risadas caramba, né? Sempre. Isso acontece. não podia falar, né? Por Pô, isso que ele desculpa. fica atrás. Ele tá querendo que o Paulo fique atrás também lá. Nossa senhora. É, Entendi. Bom, Tá bom. thegarage.com.br ou no Instagram, thegarage_BR ou Bet Mais também. Bet Mais, é isso aí, betmais.com. Vai lá fazer sua aposta. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu demais. Obrigado, Tite. Beleza, valeu, falou, valeu.